às vezes perguntam, mas porquê é que Portugal não tem grandes cientistas, porquê é que não tem prémios Nobel, nem vai ter? Eu digo assim, mas porquê é que haveríamos de ter? Nós não estamos a fazer nada para os ter. Nós estamos a fazer bons jogadores de futebol. Bons jogadores de futebol. E bons treinadores. E estamos a fazer bons jogadores de futebol e bons treinadores, porque aí está claro o que se tem que fazer. Eu digo assim, faz. Eu digo às pessoas, como é que querem fazer? Olhem para o futebol. Se nós replicássemos o que fazemos no futebol, nisto também fazemos. Isso no mundo empresarial também sinto a mesma coisa, que é o próprio sistema e regime não potencializa a capacidade, o duplicado da capacidade dos jovens. Claro. Ou seja, nós provavelmente poderíamos ter aqui excelentes empreendedores ao nível dos americanos, mas como não existe um sistema que de reconhecimento de mérito, pronto, mas agora aqui a gente percebe, agora a pessoa pergunta, pois, esse é que é o problema, porque é que isto não se faz? Somos todos iguais. Claro. Há uma parede ideológica que impede... Mas isso é somos muito todos iguais, dizer. Somos todos pobres, somos todos iguais, somos todos burros. Portanto, somos todos iguais. Mas isso é muito importante explicar às pessoas. Há uma parede ideológica que nos impede de ter bons cientistas. Exato. Mas essa parede já existia, historicamente? Não, o que existia historicamente era escolas de baixa qualidade, porque isto está composto com um segundo fenómeno, que é a educação nunca foi um valor social. Em Portugal, desde há séculos, nunca foi um valor social. Teve oscilações, houve oscilações. Nunca conseguimos convencer as pessoas de que a educação era importante. Que era absolutamente essencial. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. O objetivo é produzir conteúdo de qualidade para a audiência para melhorar o seu conhecimento e a forma como podem olhar para a vida. E eu acho que esta história é muito interessante. Mas as coisas que eu tenho a pensar, algumas vão decepcionar as pessoas, outras acho que vão entusiasmar as pessoas, mas algumas que não é o que as pessoas estão à espera. Hein? Portanto, só para dizer... Mais vale a verdade do que... Sim, exatamente. Pronto, eu só quero dizer uma coisa, Henrique, que é este fenómeno dos descobrimentos, e não é cena de ficarmos a controlar o mundo, não é isso. É cena do método que foi utilizado, não é? Que está muito perto do meu coração, porque o meu próprio sucesso tem muita similaridade, é muito similar ao que os portugueses viveram. E eu, quando fui tentar coletar informação sobre isto, há muita pouca informação e muita pouca gente a estudar isso, não é? Pouquíssima. É uma coisa surpreendente. Sendo tão importante para a história de Portugal, como é que há tão poucas pessoas a estudar? E porquê é que as pessoas não se interessam por isto? Achas que é uma coisa histórica? Achas que é um fenómeno até social, eu acho que nós em Portugal temos, é bem sabido, temos um problema estranho com a nossa história em geral. Né? Em geral, as pessoas não cuidam muito da história, do passado, da memória, não colecionam, não guardam, não se interessam. Não é? E eu acho que isto aqui tem outros contornos, porque isto foi tão importante na história portuguesa, que isto envolve com a própria definição de quem é que nós somos como portugueses. Não é? Não há nenhum acontecimento mais marcante do que este na história portuguesa, do que aquele período da expansão marítima. Não é? É incrível. Não é incrível, não é? Quer dizer, de alguma maneira há uma espécie de parece que tudo anterior é uma preparação para aquilo e parece que tudo posterior é uma consequência daquilo, não é? E até um pouco uma degeneração Sim, com todas as coisas boas, com todas as coisas más, está a perceber? Mesmo a história de hoje, quer dizer, o Portugal de 74, 75 é um Portugal que se está a transformar daquele que veio desta altura, não é? Exato. Portanto, é uma questão absolutamente central na história portuguesa, como nenhuma outra. Isso. Mas o que acontece muitas vezes em história, dou só 2 ou 3 exemplos, como por exemplo, na história da França, a Revolução Francesa é o acontecimento que define mais ou menos tudo, não é? Na história da América, a Guerra Civil, e na história de Portugal, como também na de Espanha, a expansão marítima é completamente diferente. E, portanto, é preciso nós percebermos que quando estamos a falar deste assunto, não estamos a falar de uma questão, digamos, periférica à nossa história. Estamos a ir quase ao coração de quem somos, não é? Ok, estou a perceber. Por isso é que é curioso ver que tu és licenciado, mestre e doutorado em Física. Sou um físico teórico.
É uma coisa espantosa. Mas foi numa encarnação anterior. Exato, da outra vida. Noutra vida. Várias sim, vidas, sim, não é? sim, várias vidas, sim. E a partir de 2000 começaste a dedicar à ciência. O que é isto de dedicar à ciência? É A história da ciência. História da ciência, Sim. ou seja, qual é digamos, envolve epistemologia, Sim. ou seja, o que é ciência, o que sim, é sim. Algumas coisas de filosofia, portanto, Filosofia. Isso que estavas a dizer, portanto, da psicologia, o que é ciência, como é que se formam, como é que se forma a verdade em ciência, como é que as pessoas se põem de acordo que isto é uma teoria que funciona, Isso. como é que as teorias mudam, Ok. não, isto tudo interessa, mas depois questões mesmo puramente históricas. Como é que se chegou a esta ideia? Como é que se fez esta experiência? Como é que se adquiriu este conhecimento? Como é que se fez esta tecnologia? Só fazer a história destas coisas e como isto relaciona com as sociedades e com a Exato. política, com o financiamento, com Isso, tudo, não é? Ou seja, diz-me uma coisa, tu achas que existe alguma viabilidade de poder teorizar sobre o facto de que o próprio conhecimento científico bebe do fenómeno dos descobrimentos e da tecnologia, da forma como se fizeram as coisas? O tipo Francis Bacon. No século XVI, de 15 e 16, Isso. absolutamente. Mas não é isso que... Nunca se fala nisso. Nunca ninguém fala Não, nisso. nunca se fala nada disto. Ou seja, parece que a ciência nasceu quando o Francis Sim. Bacon escreve o livro, não é? É Sim. pelo menos o que se aprende na escola. É. E, Pelo menos os ingleses. e antes estava tudo nas trevas. Exatamente. Era Não, isso tudo. é tudo um disparate. Por isso é que chama Idade das Trevas. Exatamente, isso é tudo um disparate. Mas hoje em dia já não se faz, quer dizer, no nível, como é que eu ia te explicar? No nível erudito já ninguém diz isso. Ok. Mas dizia-se até há muito pouco tempo. Ok, ok. Mas já ninguém se dizia isto. Então não é? como é que começou? Como é que começou? Bem, a primeira coisa que é preciso notar, eu não quero transformar isto numa aula, portanto, depois Não, mas interrompes, assim, mas Mas assim, eu gostava de aprender. Então eu digo, a primeira coisa que se nota quando uma pessoa começa a estudar estes assuntos é um fenómeno muito surpreendente. E eu chamo isto um fenómeno, vou-lhe arranjar um palavrão, mas chamo-lhe uma anomalia discursiva. E é isto. Nós, quando vemos a história da ciência em Portugal, e vemos à escala toda, desde a Idade Média, digamos, até hoje, há uma contínua lamentação. Nós não estamos bem, estamos atrasados, como hoje. Já não devíamos estar, devíamos ter laboratórios melhores, devíamos ter cientistas melhores. E isto é dito em todas as épocas. É dito hoje, é no século XVIII, é não sei quantos. Com uma exceção. Com o século XV, XVI. Ah, é? No século XV, XVI não há ninguém a dizer isto. No século XV, XVI o discurso público não só não se lamenta, como diz o contrário. Diz, somos os melhores. Então, o que nós temos, e isso é a primeira coisa que surpreende, é nós começamos a ver, vamos chamar rapidamente, o discurso público. Isto é o que as pessoas dizem, que falam. Isso. E pessoas de espectros muito diferentes. E nós, desde o princípio, finais do século XV, princípios do século XVI, até ao final do século XVI, primeiros anos do século XVII, há uma espécie de unanimidade sobre isto. Estamos a fazer o que ninguém fez, temos os melhores barcos, temos os melhores instrumentos. Ou seja, vocês temos historicamente conseguem ver isto. Absolutamente. Eu podia trazer aqui a documentação toda a dizer isto. Uhum. E são pessoas de todo o tipo. São pessoas instruídas e não instruídas. São religiosos e são leigos. Ou seja, o pessoal dizia, nós temos a melhor tecnologia, nós estamos à frente, nós somos os melhores do mundo. Somos os melhores do mundo. Só para dar exemplos, há um tipo Garcia da Horta. Aprendemos mais em um dia com os portugueses, não é, do que em 100 anos com os gregos. Não é? Fazemos o que ninguém conseguiu fazer. O Pedro Nunes é completamente claro sobre isto, não é? O que nós conseguimos fazer ninguém consegue fazer. Mas depois ainda faz uma precisão que quer falar muito importante. Mas todos, Frei Amador Arraes, quer dizer, autores que são literatos, que são não sei quantos, nós notamos que isto é o que se dizia. Nós somos os melhores. Portanto, o que é completamente anómalo? Nunca mais na história portuguesa nós tivemos nada semelhante. Eu não estou a dizer, agora aqui um ponto aqui, eu não estou a dizer que o que eles dizem seja completamente verdade. Não chegamos aí. Também eu não estou a dizer que o discurso derrotista sobre a ciência portuguesa, o do século XVIII, do século XIX, do século XX, que seja verdadeiro. Okay. Eu não estou a dizer isso. Estou só a fazer uma afirmação sobre o que é que as pessoas dizem. O que as pessoas acreditavam. O que as pessoas acreditavam. Ok. Bom, e isto é... Isso é cultura. E com esta cultura. Isso é cultura. E é estranhíssimo. É estranhíssimo que num período histórico, nem antes, nem depois, as pessoas tenham dito este tipo de coisas e durante um período as pessoas digam as coisas mais sensacionais. Isto foi uma coisa que me chamou sempre a atenção. Ok. E eu comecei por aqui, como os historiadores começam por ver este tipo de documentação, e isto agora levanta uma pergunta. E a pergunta é muito simples. Esta gente tem razão no que está a dizer, e então há muito a perceber, ou é uma ilusão coletiva, e então também haveria que perceber.
Mas se fosse ilusão coletiva não podia durar muito tempo. Era estranho, não poderia durar muito tempo. Não é? Agora, o fenómeno nós estamos a ver é um fenómeno claramente de um século grande, 100, 150 anos, uma coisa deste Ou seja, género. tu começarias esta cultura de nós estamos à frente, ou seja, ou pelo menos nós acreditamos que vamos para a frente. Começamos a notar no final do XV, princípio do século XVI. Começamos a notar que as pessoas começam a dizer isto. Porque já começas a ter resultados. Começas a chegar ao Brasil. Agora já estamos a interpretar. Agora já estamos a interpretar porque é que as pessoas estão a dizer isto, não é? Porque é que as pessoas dizem isto, não é? Nós já estamos a teorizar. Agora estamos a teorizar. Porque agora, digamos, agora o segundo passo é o passo dos historiadores. Eu tenho esta evidência, mas agora eu, como historiador, vou verificar se isto é verdade ou não, não é? Ok. Interessantemente, há confirmação estrangeira sobre isto. Portanto, nós temos muitos autores estrangeiros a dizer isto de navegar, os portugueses é o que têm melhor. Os barcos, atenção, os barcos portugueses. Nós aprendemos tudo com os portugueses, não é? Portanto, nós temos confirmação de autores estrangeiros, o que uma vez mais, também nunca mais vamos ter isto em nenhuma outra época histórica. Portanto, agora o que é que eu vou dizer? Nós entramos, digamos, na segunda metade do século XVII, basta ir à segunda metade do século XVII, mas sobretudo no século XVIII, no século XIX, no século XX e hoje, nós não temos sobre nós este discurso. Nós não achamos que a ciência que se faz em Portugal seja a melhor, que a nossa tecnologia seja melhor, e não temos certamente estrangeiros a dizer isto. Portanto, temos uma anomalia. Exato, uma anomalia. Temos uma anomalia. Isso aí toca no meu coração. porque a minha experiência é muito, muito parecida com isso. Eu já disse, eu não consigo largar esta minha experiência pessoal com essa ligação. Porque eu desvalorizava os descobrimentos. Ensinavam-me na escola descobrimentos e tal. Isto é conversa, tipo, Portugal, vocês não prestam para nada, basta olhar para o mundo. Tipo, porque é que não vamos assumir que não vamos ser saudosistas? Porque é que nós não vamos assumir que nós somos uma nação que anda ali na Liga dos Últimos? Quando estamos integrados até na própria União Europeia, estamos sempre em últimos, ou seja, passaram 20 anos, estamos em últimos. Eu tinha muito esse pensamento, mas à medida que eu fui desenvolvendo a minha vida através da prática, da praxis, não é? Eu olhei para a forma como foram os descobrimentos e olhei de uma forma completamente distinta. E eu percebi que não foi tanto o sucesso que eles tiveram, mas a forma como o fizeram. Claro. Nós conseguimos replicar o que foi feito há 500 anos atrás. E eu acredito mesmo nisso. Okay. E a Prozis, para mim, é um espírito vivo disso. Isto é que é um grande comercial. Eu vinha para falar de descobrimento e já estou a falar da Prozis. Mas estás a falar da Prozis porque foi a obra que eu fiz, digamos assim. Sim, claro. E por isso é que eu me identifico. Graças a Deus a Prozis não depende de Portugal, nem precisa de Portugal. O pessoal fica muito chateado quando digam que preciso de Portugal. O pessoal não precisa, o que é que era que eu diga? Estás a perceber? Desliga, fecha o tasco. Ou seja, mas também porque se virou para o mundo. É muito similar. Mas o que eu queria dizer era, eu lembro-me da cultura da Prozis, que originou o tal processo de ciência, que se calhar poderá ser parecido com o português, que foi, nós vamos fazer uma coisa incrível. Nós ainda não temos uma coisa incrível, mas nós vamos fazer uma coisa incrível. Nós não vamos ser os melhores de Portugal, nós vamos ser os melhores do mundo. Ou seja, eu identifico com essa visão, e essa visão fez que eu procurasse uma forma de produzir conhecimento, uma forma de criar uma teoria da ciência dentro da própria companhia. Como é que os portugueses fizeram uma coisa dessas? É que... Agora começa a ficar cada vez mais interessante, porque agora começamos a entrar numa zona em que há imensos equívocos. E estes equívocos é o que deram imagens distorcidas sobre o que aconteceu. E eu agora queria muito rapidamente vamos perceber. Pronto, agora, vamos para o ponto número 1. Temos esta anomalia discursiva. As pessoas dizem coisas extraordinárias sobre a ciência que está a acontecer. É um facto, não há dúvida. Okay. Ponto. Mas a primeira consequência que é preciso tirar é, portanto, do ponto de vista de história científica, não faz qualquer sentido tratar este período como qualquer outro período da história portuguesa. Não faz, porque este período de facto foi diferente, por causa desta razão que acabei de dizer. Porque é o único período na história científica em que os próprios agentes dizem que são os melhores. É a única vez que isto acontece. Okay. Agora temos que fazer aqui uma pequena interrupção para falar um bocadinho sobre a teoria da ciência em geral. Ou seja, só para... Tu estás a dizer que o único momento, como tu disseste, o único momento os portugueses dizem que estão à frente em termos de conhecimento é neste período. É este. Ponto final. Que dizem coletivamente. Não é dizerem... Os estrangeiros também e os confirmam. Okay. Não é dizerem temos um tipo muito bom ou tipo muito bom. Isso para sempre também. Hoje temos gente boa. Mas dizer nós é que estamos a levar a dianteira disto. Okay. Bom. Ainda temos que ver se isto é verdade ou não. Exato, eu estou a tentar não ir já para a verdade. Agora temos que fazer aqui um pequeno parênteses, que é um pequeno parênteses de historiografia em geral. Durante muito tempo, o que se achou que
que era a dinâmica da ciência, eu vou dizer de uma maneira muito telegráfica, muito simplificada, mas para isto ficar uma conversa e não ficar uma aula. Achava-se que a ciência, todos os historiadores de ciência, não são os portugueses, todo o mundo, achava que a ciência avançava assim, aquilo que os historiadores chamam a agência da ciência, o que faz a ciência avançar. Porque os historiadores estão sempre preocupados o que é que faz a história avançar, quais são os agentes que fazem a história avançar. E o que se achava era isto. Há umas pessoas extraordinárias, chamadas génios, estas pessoas trabalham com ideias, só com ideias, e é por causa de pessoas geniais a trabalhar com ideias muito avançadas que a ciência avança com revoluções científicas e não sei o quê. Mudanças de paradigma. Os casos paradigmas. Que se eu tenho esta imagem, o que é que aconteceu a muitos historiadores? Olharam para Portugal, sobretudo historiadores portugueses, e disseram: como é que eu vou explicar o progresso científico se eu acho que progresso científico é isto? Grandes pessoas geniais, muitas pessoas geniais, ideias extraordinárias, teorias maravilhosas e não sei quantos. Então o que é que fizeram? Então forçaram muita coisa. Começaram a falar grandes genialidades e teorias fantásticas. E construiu-se uma imagem um bocadinho desajustada e um bocadinho, como é que eu ia dizer, gloriosa, indevida, indevida daquele período, porque queria-se fazer uma compreensão daquele período com um quadro interpretativo que era errado. Então estava-se a fazer isto, muito bons. E o que é que rapidamente se percebeu? Mas não é isto. Não existem grandes génios. Não existem grandes génios. Quer dizer, temos um grande, que é o Pedro Nunes, depois posso falar, temos uma exceção, que é típico destes fenómenos históricos, quando temos grande produção científica assim desta, de repente depois aparecem os picos, não é? São picos da média, claramente. Temos Pedro Nunes, mas não temos grandes génios. A verdade é esta. Nem houve produção de grandes teorias. A ciência não teve aquela forma, a ciência portuguesa do século XVI, não teve aquela forma que muitas pessoas acham que é a única forma que a ciência pode ter. Ideias extraordinárias, teorias avançadíssimas, matemática avançadíssima, documentação, matemática avançadíssima. Não teve esta forma. E isto, o que é que fez? Primeiro, apareceu uma imagem um bocadinho desajustada, talvez demasiado gloriosa, e depois, por outro lado, noutras pessoas, criou uma sensação de decepção. Então isto não era nada. Então isto eram só uns carpinteiros, eram uns tipos, era uma coisa. Eram só uns carpinteiros. E ficou-se, pronto, já lá vamos, e ficou tudo numa espécie, num banho de indefinição sobre o qual ninguém sabia o que havia a dizer. Eu não sei se eu consigo transmitir aqui a sensação em que estamos, a dificuldade, e esta dificuldade é até aos anos 70, 80 deste século. Não é? A dificuldade é esta. Nós temos a certeza que houve ali grande progresso científico. Os próprios da época dizem que existem ferramentas novas tecnologias. Não há dúvida nenhuma. Mas não encontramos grandes génios, não sei quantos. Exato. Então, o que é que aconteceu? Este é o ponto em que estamos. O que é que aconteceu? E porque a historiografia internacional não teve nada a ver com Portugal, a historiografia internacional teve muitos avanços, começou-se a perceber, que é hoje o entendimento, que há formas de produção científica muitíssimo interessante, científica e tecnológica, que não são a construção de grandes teorias. São a resolução de problemas tecnológicos de maneiras inteligentes e muito eficazes a um ritmo que consegue muito rápido. Isso é lindo. Também uma lágrima aos olhos. Mas quer dizer, Miguel, isto tem 30 anos, hein? Mas repara, mas 30 ou 40 anos antes disto, as pessoas não tinham esta percepção. Eu acho que as pessoas ainda não têm, isso só deve estar na academia. Ou seja, só na academia, são coisas muito técnicas. Eu só escrevo coisas muito técnicas onde a gente discute isto. E então o que é que se percebeu? Então, de repente percebe-se o que sucede no país. O que sucede naquele país foi um fenómeno muito surpreendente e que é inovador e muito interessante de um certo tipo de ciência, certo tipo de tecnologia, que não é muito avançada matematicamente, não é muito teórica, não é de altíssimo nível, conceptual, não é nada disto. Quer dizer, não é Copérnico, não é Galileu, não é Kepler, não é Newton, está a perceber? Porque não há, isto é preciso dizer. Apesar de usar todo esse conhecimento também. Seja, usa muito disto, mas quer dizer, mas não há, estes génios não existem na Península Ibérica, não vale a pena ir à procura deles, não estão cá. Mas o curioso é, por exemplo, eu tenho o meu CEO que diz: Miguel, isto para fazer uma empresa de 50 bilhões só preciso saber 4 coisas sobre matemática: somar, subtrair, dividir e multiplicar. Somar é muito importante numa empresa. Mas percebes o que eu quero dizer? Ou seja, é justamente o que estás a dizer, é resolver muitos problemas de uma forma prática, inteligente, de uma forma, com uma velocidade intensa. Claro. Ou seja, e tu acabas por desenvolver tecnologia, não é? Que foi o que nos aconteceu a nós,
O que nos aconteceu a nós foi muito simples. Eu tinha todas essas ideias e todos esses mitos e todas essas formas de olhar para o mundo, de dizer, aí vamos fazer um business plan, vamos dizer que mais, grandes génios, estás a ver? Vamos fazer as coisas como dizem nos livros, não é? E quando uma pessoa depara-se com uma bigorna da verdade, não é? Que esse é o problema. Choque com a realidade, não é? E eu consigo imaginar os portugueses, eles a começarem a entrar no mar, e o mar é fera. Claro, fera. Não Assim, só- navegar na costa, qualquer um. Qualquer um. Agora, vai lá para o meio e tu vês como é que aquilo Ora, é. é claro. Não é? E isso, porque eles começam a perceber, e isso é consciência muito clara a partir do meio do século XV, eles começam a perceber que têm aquilo que nós, com a linguagem moderna, dizem, tem um obstáculo tecnológico que tem que vencer. Isso. Se não ultrapassarem isto, não conseguem aquilo que eles queriam. O que é que queriam? Ganhar dinheiro, espalhar o cristianismo, espalhar a glória imperial, tudo aquele mix de razões que os leva Isso. a fazer, e é um mix de razões, não podia ser realizado, e eles têm consciência disto, se não resolvessem certos problemas técnicos. E resolvem-nos. E é preciso, tem que mudar as técnicas de posicionamento no mar, tem que mudar a cartografia, tem que mudar as técnicas de exploração naval, tem que mudar, tem que incorporar conhecimentos de astronomia a bordo, tem que melhorar a logística das navegações, só a alimentação a bordo, este tipo de coisas. Tem que mudar um conjunto de coisas que vão Saúde, pouco a pouco, todas as pouco a coisas, pouco a pouco, resolvendo. Como é que era o processo? Como é que eles fizeram? Bom, agora... Conseguiste sacar informação? Agora o que acontece é que vai haver imensa evolução no tempo. Portanto, no século XV, o que é que nós começamos a notar? O que é que se nota nos documentos agora durante o século XV? Portanto, os portugueses começam a navegar, portanto, digamos, emblematicamente, Isso. a conquista de Ceuta, 1415 marca, portanto, o princípio do século XV. Depois as ilhas atlânticas, etc., e depois começam a descer pela costa da África. Exato. Mas aquilo, no princípio, foi tudo muito lento, não foi? Ou seja, Sim, mas para conseguir passar ali o cabo... Sim, no princípio é lento porque há técnicas básicas de navegação ainda não que se não se possuem. não é? Tiveram que inventar. Claro. Tiveram que descobrir. Claro. É preciso sempre sublinhar isto. Os europeus, há noutras zonas do globo que é diferente, mas os europeus não entravam no oceano. Exato. Não navegavam no oceano, só navegavam perto das costas. Exato. Era tipo É o suicídio. fim, é o suicídio. É uma barreira, não se vai, não se vai. Portanto, o que eles fazem, eles vão contestar isto, não é? Nós vamos Exato. começar a navegar, Que mas até nós tivemos alguns barcos que iam e não voltavam. muitos, não é? Que é uma coisa incrível. Portanto, esta coisa vai sendo feita tentativa e erro. Mas o que é que começamos Tentativa- a notar tentativa e erro. logo? Tentativa e erro. O que é que começamos a notar e que é estranho no século XV? A gente começa a ler os documentos e começam a aparecer personagens estranhos nas viagens. Dentro de um barco vai um astrónomo, vai um físico. Físico é um nome muito genérico. É um homem que podia ser um médico, mas é um homem que tratava da natureza, que assuntos naturais. ok. Ou seja, começamos a ver que perto destas viagens aparecem especialistas científicos. Estranhíssimo. Na Idade Média não há. No Mediterrâneo não há nada disto. Ou seja, ninguém usava um... Ninguém, numa viagem, vai para a África, mete a bordo um astrónomo. Mas porquê é que eu levo o astrónomo? E a gente começa a perceber, espera, está aqui a acontecer qualquer coisa. Porque eles estão a meter pessoal técnico nos barcos e começamos a ver documentos em que há pessoal técnico a discutir o que os marinheiros dizem e começamos a perceber que desde o século XV, mas desde meados do século XV, eles percebem que só vão conseguir fazer o que querem fazer se informarem com especialistas. E então juntam especialistas, cientistas, diga. Nós sabemos os cientistas. não é? Sim. Ou seja, basicamente eles ligam a teoria à realidade prática. Exatamente. É isto que se faz. É isto que se faz. Mas isto é muito novo. É inovador. Porquê? Porque na Idade Média e o saber nas sociedades europeias e todas também está estratificado socialmente. E o que acontece é que o saber científico estava preservado em estratos sociais altos, académicos, digamos assim, académicos ou de corte. Não estava em contacto com os níveis baixos Da experiência. dos pilotos, dos homens de mar, que não sabiam ler e escrever. Então nós começamos a ver um fenómeno que é interessante do ponto de vista conceptual, o que é que as teorias, digamos, os problemas que eles estão a resolver, mas que é superiormente interessante do ponto de vista social. Estamos a ver níveis de gente culta, altamente formada, habitualmente universitários, Isso. a discutirem com homens rudes do povo que levam barcos. Exato. E este fenómeno é completamente novo. Este fenómeno é o fenómeno que vai ser potenciado durante todo o século XVI. Vai ser cada vez mais desenvolvido, vai ser institucionalizado, vão-se definir instituições para tornar possível este encontro. É que tipo de instituições? Casa da Índia, são instituições de logística das viagens, a parte administrativa, a parte comercial, mas que têm uma espécie de um departamento, uma secção, onde vêm especialistas falar com pilotos.
onde vêm especialistas falar com Ou seja, eles marinheiros. tinham estruturas de formação Começa e de progressivamente. colheita de informação. E começa progressivamente a formação. Depois criam-se, o governo, o Estado, a coroa, cria cargos especiais. Cria um cargo, primeiro há vários cosmógrafos, cria o cargo de cosmógrafo-mor, já no século XVI. O cosmógrafo-mor é um homem que tem toda a responsabilidade das partes técnicas das viagens, mas que tem a responsabilidade de treinar os marinheiros. Então começamos a ver, agora começa a aparecer outro elemento que é treino técnico dos marinheiros. Mas esse sistema só funcionou, presumo eu, porque a parte mais erudita e mais formada da sociedade se integrou com a parte experiencial, dizendo e colhendo esta informação e adaptando, ou seja, gerindo a informação. Certíssimo. Não foi toda, porque há muita coisa nas universidades que passa ao lado disto. Continua a haver muito ensino nas universidades de alto nível, digamos assim, teórico, que não se envolve com isto. Mas o que se passa é que há segmentos muito importantes de pessoas técnicas, treinadas tecnicamente, que se vão envolver com isto. Eu diria, nós podemos documentar isto, neste período todos os portugueses que tinham treino avançado de matemática, por exemplo, são todos sugados para este trabalho. Vão todos fazer isto. Nós temos o caso de um que eu estudei, foi um tipo que foi estudar para Paris, um fulano foi estudar para Paris, em Paris destacou-se, ficou célebre pela qualidade como matemático, era um matemático teórico, não? Exato. Euclides, e quando regressa a Portugal, o que se esperaria seria uma carreira em matemática, e ele pouco tempo depois está ligado a fazer consulting técnico para estas viagens. Isso porquê? Porque libertavam recursos suficientes para conseguir pagar essas pessoas. Sim, porque se percebe que o conhecimento de matemática é muito importante para estas viagens, não é? Sim, mas o pessoal que geria estas viagens, ou quem patrocinava estas viagens, isto também era negócio, era business. Claro, não? com certeza. Ou seja, havia, digamos, uma atração também comercial. Absolutamente. E então libertava recursos para poderes pagar um matemático, para poder pagar um matemático de tal gabarito, não é? Sim, no caso de Portugal, a coroa interfere nisto, a coroa disponibiliza os matemáticos. Então o que é que nós começamos a ver? Nós começamos a ver instituições para fazer este encontro entre técnicos, nós chamamos-lhes artesãos. Mas a filosofia vinha da corte? Esta ideia de que tu devias integrar... A ideia vai ser progressiva. A ideia vai sendo progressiva. Ou seja, se calhar a corte é muito... Os primeiros técnicos vêm da corte. No século XV, a corte que empresta pessoal de alto nível para ir ver o que se está a passar com as viagens. Ok. Ou seja, eles notaram que alguma coisa se estava a passar. Certo. Imagino uma coisa simples. Imagino que quando eu passo o Equador, eu deixo de ver a estrela do norte, a estrela polar. Não se vê. Isso. A navegação no hemisfério norte é feita sobretudo vendo a estrela polar. Portanto, os marinheiros têm um problema. Vão ter com os matemáticos e dizem, olha, mas eu agora tenho um problema. Eu quando chego ao pé do Equador, a estrela polar fica muito baixa e depois eu fico sem estrela polar. Como é que eu agora navego sem estrela polar? Este é um problema típico para matemáticos e astrónomos. Os matemáticos e astrónomos dizem como é que se faz. Então no hemisfério sul tens que fazer assim. Tens que descobrir outra constelação, tens que fazer não sei o quê, ou tens que usar o Sol, e para usar o Sol aqui temos a técnica é esta. E portanto, este feedback de altura, que nenhum piloto era capaz de chegar lá sozinho, não é? Mas para um astrónomo profissional ou um matemático profissional não é assim tão difícil. Ok, mas o astrónomo foi no barco? Às vezes sim, outras vezes não. Umas vezes sim, outras vezes não. A certa altura, nós sabemos, houve várias viagens importantes, mas sabemos que em 1485, reparem, ainda estamos no século XV, em 1485 foram enviadas expedições ao longo da costa da África só para medir a latitude. E a latitude é medida astronomicamente. E essas levavam um astrónomo a bordo. Ou seja, não era uma coisa feita sem querer, é tipo, não. Vão ali com um objetivo só, a expedição era só para fazer isso. Absolutamente. Por isso é que Pedro Nunes, em 1537, escreve um texto importantíssimo, em que ele diz, as navegações portuguesas são as maiores de todas. Aquele texto muito, que eu digo, a tal anomalia. Exato. São as maiores de todas. Nunca ninguém fez o que nós fizemos. Nós fomos os únicos que entramos pelo oceano. Temos as melhores coisas, não sei quantos. E depois ele para... E depois de fazer um elogio enorme às navegações portuguesas, e depois diz, mas porquê é que isto foi assim? Porque estas navegações não se fizeram indo a acertar, não foram feitas à sorte. Mas o nosso pessoal partia muito preparado tecnicamente, tecnicamente e cientificamente. Tínhamos os melhores mapas, tínhamos as melhores agulhas. Deve ter sido sofrimento, porque todo este processo é um processo de sofrimento, mas ninguém navega em 1500 sem saber o que está a fazer. Claro. Eu já atravessei o Oceano Atlântico. Claro. É tipo, com computadores e tudo é super easy. Agora, sim, claro. Sem nada... Agora, imagina que aquilo se desligava tudo. E agora?
É uma E agora? cena assustadora. Ainda mais o tipo de navegação que eles querem fazer, porque Claro. assim, atravessar com os ventos alisos qualquer não vais. Claro, aqui não, aqui não. Agora, ir na direção que tu queres ir. A viagem, assustador. a viagem mais habitual, ou digamos a mais emblemática, Isso. é a carreira da Índia. Portanto, todos os anos parte uma frota de Lisboa, sai, agora reparem a viagem que faz, sai de Lisboa, atravessa todo o Atlântico, tudo, até à ponta do Cabo da Boa Esperança Exato. e entra no Índico. Mas para fazer isto é preciso mostrar com o mapa, tem que fazer uma bordada enorme, tem que entrar Isso, pelo porque Atlântico não por causa dos consegue, ventos. não consegue passar pela Namíbia, por exemplo. Não, porque Tem que ir quase aí- ao Brasil. Tem que ir quase ao Brasil, porque aí teria ventos de frente, não é? De Exatamente. proa e se leva, uma pessoa leva naus, não consegue. Portanto, tem Não, que não, vir. tu não consegues mesmo Não de frente consegue mesmo. com qualquer. Só mesmo. Só mesmo navios muito pequeninos, as caravelas muito pequeninas é que Exato, conseguiam, vão exatamente. fazendo, vão bolinando, bolinando, não é? exatamente. Mas, por exemplo, vento de frente é a pior coisa que pode aparecer, não é? Claro. Seja em que situação for. Seja a situação não é? for. Portanto, eles têm que ir percebendo qual é o regime dos ventos, o que está perfeitamente controlado Também logo no também final vi do século XV. A diferença, tipo, em 20, 30 anos, a diferença dos mapas Inacreditável. é uma coisa, é uma revolução Uma revolução astronómica. inacreditável. Às vezes eu mostro assim os mapas do final do século XV e depois no princípio do século XVI e em 30, 40 anos Exato. passa-se de coisas completamente Nós fantasiosas. até vamos fazer este exercício quando tivermos aqui a editar o vídeo e vamos duas pôr imagens. É vamos pôr as inacreditável. imagens. É uma coisa demais. Inacreditável. E a rapidez é incrível. E depois o que é mais interessante, vários daqueles mapas são feitos fora de Portugal. O que quer dizer que a informação está-se a espalhar por todo o lado. Exato, como por exemplo os animais que são também Tudo, espalhados. tudo. O pessoal fala só pelos. Não havia fotografia, como é natural. Não, é não só a gravuras Era e só as descrições, descrições. e descrições. Exato. Então, mas a viagem mais importante comercial que Portugal faz é, portanto, sai uma esquadra de Lisboa, faz essa grande volta, vai até, passa pelo Cabo da Boa Esperança, depois sobe um bocadinho por África Isso. e depois a seguir atravessa o Índico até à Índia. Isso. Tem que passar 2 hemisférios, tem que passar não sei quantas condições Perigoso, muito hidrográficas perigoso. diferentes. O Oceano Índico é o mais perigoso. É a primeira grande linha comercial marítima de escala planetária. Ok. Porquê? Porque a partida em Lisboa tinha que ser sempre em março, abril, na Páscoa, para se conseguir chegar a tempo de apanhar a monção no Índico. Monção são ventos que metade do ano sopram numa direção, Exato. outra metade do ano sopram. Ou seja, para dizer de uma maneira, a partida de Lisboa é determinada pelas circunstâncias marítimas de outro oceano, Exato. na outra ponta do mundo. É a primeira vez que isto acontece na história, não é? A gente parte com as condições locais. Está há bom Exato. tempo cá vou eu com os barcos. Aqui não é assim. Yeah. Podemos sair agora? Não, porque no Índico ainda não está. E é este, para usar uma palavra assim da moda, mindset que aparece pela primeira vez na história. Isto é, na história científica. Eu, nas minhas decisões do dia a dia, tenho que incorporar a Terra toda. Então os primeiros que se tiveram que afrontar com este problema foram portugueses e espanhóis, também por causa do Tratado de Tordesilhas, podemos falar um bocadinho sobre isso, mas que tiveram este problema de tomar decisões, não, como é que eu ia te explicar? Não apenas coisas conceituais, mas decisões muito práticas. Quando é que a minha esquadra pode partir? Isso, porque podias, se não fizesse as coisas bem feitas, morrias, não é? Claro. No oceano, quando uma pessoa não sabe onde está, morre. Imagina, eles sem vento, o que é que eles faziam? Morriam. Sim, morre. Se está muito tempo sem vento, pode morrer tudo, não é? Morre tudo de fome às tantas, não é? Exatamente. E há muitos casos de naufrágios e histórias Sim, absolutamente incríveis, histórias até incríveis. na Costa da Sim, África. histórias não é? incríveis. Eu já vi, curiosamente, vejo mais essas histórias contadas por estrangeiros que por portugueses. Não, o naufrágio foi uma entidade que ficou muito, muito ligada a isto, porque os portugueses também têm uma costela um bocadinho mórbida sobre si próprios. Ah, é? Sim, e portanto, quer dizer, há uma grande coleção chamada a História Trágico-Marítima, que é uma coleção de textos de naufrágios, que é feito bastante tempo depois, não é do século XV, uns tempos depois, mas ficou muito célebre. Portanto, ficou muito célebre. Mas é uma publicação internacional? Não, portuguesa, mas depois teve muita divulgação. Teve muita divulgação. E alguns naufrágios ficaram muito célebres por ser especialmente dramáticos, etc. Ou seja, o aspecto épico foi muito bem reconhecido. Mas há outras coisas interessantes, por exemplo. Nós pegamos em peças de teatro do século XV e XVI e vemos os personagens, por exemplo, em Gil Vicente, nota-se isto, vemos os personagens a dizerem-se uns aos outros coisas e a dizerem ao público coisas que revelam um conhecimento técnico muito interessante. Aqui está o astrolábio, sim, poderemos medir a altura das estrelas. Ou seja, e nós percebemos que as pessoas sabiam do que estava a falar. Porque, como todas estas viagens, o aspecto económico era, digamos, a driving force, obviamente, ia expandir o império, ia espalhar o cristianismo, etc. Isto não há dúvida. Mas, como ficou desde muito cedo percebido
que isso não seria possível se a tecnologia não melhorasse. A tecnologia ficou logo na época muito associada ao sucesso. E isso é que é a razão que explica a tal anomalia discursiva. Exato. A anomalia discursiva vem da consciência daquelas pessoas de perceberem de que a grandeza imperial, digamos assim, para dizer de uma maneira, estava atada à tecnologia. Eu diria que é assim, E isto é 100 anos antes do Bacon, não é? Exato. Estás a ver? Eu diria que, por exemplo, a minha experiência e a experiência que eu depois fui, não é só minha, é a experiência dos americanos e de muitas atividades que se executam, da aviação, de ir à Lua até, que é... eu fico sempre mais inclinado para pensar que é a técnica que produz o progresso humano do que a ciência. É uma grande discussão. É uma grande discussão. Sabes? Ou seja, porque assim, ciência, ok, mas nós não voamos por causa da ciência. Nós voamos por Enquanto causa... alguém conseguia fazer um avião. Exatamente, Claro, nós voamos por causa dos engenheiros, não é? Eles descobrem ciência quando estão a experimentar as coisas, não é? E depois alguém vai teorizar, ou seja, tem que haver uma espécie... Pelo menos, quer dizer, o que é que mudou a vida mais? Foi a teoria da relatividade. Sim, ou foi o telemóvel? Foi o telemóvel. Logicamente. Mas, por exemplo, mas o pessoal liga muito esta cena da teoria da relatividade de Einstein, que é um breakthrough teórico. Mas eu sinto onde funciona melhor é na física. Sim. No resto das realidades não funciona tão bem a questão teórica de ter uma mudança gigante. Mas não há, quer dizer, a teoria da relatividade, o âmbito é físico, não é? O âmbito é completamente físico. Mas o que eu queria dizer era isto, que eu estou totalmente de acordo. A ciência precisa de grandes ideias, inovações e tal. Mas o impacto real habitualmente é na forma tecnológica. Exato. É a tecnologia. E por isso, muitas vezes é a tecnologia que puxa pela ciência, não é? Exato. Nós sabemos que Que isso muitas é um vezes bocado às vezes o que eu sinto aqui em Portugal. Aqui em Portugal há um desafio que é... Existe a parte da universidade e existe a parte da execução numa economia. E não existe ligação. Ou seja, ou seja, como se só as coisas... Parece-me que o que se está a fazer na economia não tem impacto real na vida, não é? Pois. Eu não sei de quem é a culpa, se é dos operadores económicos que não têm interesse em desenvolver e acreditar na teorização, ou se é o pessoal teórico que não acredita na parte técnica da operação, não é? Pois. E nós vemos todas as inovações, mesmo na Europa, vês quase tudo a ver dos Estados Unidos, não é? Pois. Porque os Estados Unidos têm este sistema Mas a funcionar. é um fosso, quer dizer, científica e tecnologicamente há um fosso total entre os Estados Unidos e a Europa. Fosso total. E agora a China, porque a China usa a mesma técnica. E agora a China que entrou na primeira divisão, não é? Na primeira divisão já ultrapassou. E a Europa, não, completamente. A Europa está completamente fora nesta história. E depois mais grave. E hoje em dia há um fosso claramente entre Portugal e o resto da Europa. Isto é que é o drama. Ou seja, quer dizer, há um fosso entre a América e o resto da Europa e a Europa, e depois há um fosso entre a Europa e Portugal, não é? Por acaso eu acho que dramático, mesmo dramático. Na parte, mesmo na academia nota-se uma diferença. Sim, é dramático, absolutamente dramático, não é? E eu gostava de fazer uma pergunta. Nós temos este todo mindset, como tu disseste, era para ser assim mais moderno. E fica, porque a nossa audiência também é super jovem. E a minha recomendação é que ouçam este podcast com muita atenção. E o pessoal pode pensar que o guru está aqui a falar de coisas do passado. Nós não estamos a falar de coisas do passado. Nós estamos a falar da solução para o futuro. Porque se nós, usando uma determinada técnica, conseguimos tornar-nos os maiores do mundo e nos melhores do mundo, se é verdade ou não importa, mas o que foi feito foi incrível, não é? Seja em formas culturais, passagem de informação até religiosa e até da passagem de informação, não é? Que trouxemos informação de animais, de tudo, de animais, plantas, técnicas, de tudo o que se via. Tudo uma coisa incrível. Tudo. Ou seja, para mim foi o momento onde os portugueses realmente... Posso só dizer uma coisa, não só para te interromper, mas só para dizer uma coisa. Numa fase mais adiantada, portanto, isto vai sendo estruturado. Ao princípio era tudo muito estruturado. Vamos ver o que é que dá. E depois a técnica é assim. É sempre assim, não é? Não é? E depois como vai sendo estruturado. Depois aparece legislação, depois aparecem instituições, organização, cargos, etc. Na segunda metade do século XVI, para o final do século XVI, há uma coisa interessantíssima. Nós temos uma documentação importantíssima, que são as instruções que têm que levar todos os pilotos da carreira da Índia. Então, em cada destas viagens que eu contei, os pilotos tinham que fazer observações astronómicas, observações de magnetismo, observações das correntes, dos ventos, tinham que registá-las todas e tinham que
agrupá-las, como acomodá-las, aviação. e no fim eram debriefed. Chegavam a Lisboa, tinham que entregar. Ou seja, eles inventaram logo o walkie-talkie. Tudo. E tinham que entregar. E nós temos eu tinha que entregar. E esta documentação era analisada por cientistas. Exato. E Isso é absolutamente lindo incrível. ver isto. Ou seja, nós é que inventámos a forma como se sei, faz sim. a aviação. A aviação Sim, funciona assim. Funciona assim. Quer dizer, quer dizer, a navegação de longa distância oceânica Isso. obriga a um controle, para ser razoavelmente segura, obriga a um controle que a navegação costeira não precisa. Exato. E em particular este. Há um desejo, mas isso é claríssimo, hein? Quem disser que não, eu mostro os documentos. Isso. Há um desejo de viagem para viagem se aumentar o que se sabia. Por exemplo, se corrigir os mapas. Como é que a cartografia funciona? Há um mapa padrão que está na casa dos armazéns da Índia, que depois de cada viagem eles vêm e fazem correções ao mapa padrão. Isso é absolutamente incrível. E depois fazem-se as cópias com a versão mais atualizada do mapa padrão. Eles vão na viagem e no regresso trazem as correções. Exato. E portanto a gente começa a ver, mas isto é organizado, mas é a única maneira. Ou seja, eles não queriam cometer o mesmo erro duas vezes. Não, claro. Isto- Mas esta intenção existe. Exato. Esta intenção, e isto é como se faz uma empresa, porque muita gente, muita minha audiência quer saber como é que se faz, E nós só temos que copiar os portugueses. É o que eu tenho que dizer, porque eu no princípio não copiei. Mas eu estou agora a seguir, depois vou dar as más notícias. Já vamos Já para as vai notícias às que são más importantes notícias. para o meu futuro também. Não é? Exatamente. Vou dizer o que é que aconteceu e o que é que pode acontecer. Mas o que eu estou a dizer, a história, não é? A história dos portugueses, a forma como eles fizeram, não é? É uma ferramenta que nós podemos utilizar na nossa própria vida, nas nossas próprias empresas, não é? Ou seja, essa dinâmica, primeiro, nasce a cultura, eu vou conseguir, eu vou fazer uma coisa grande, eu tenho objetivos, não é? Segundo, nasce uma ciência. Eu vou fazer isto através da experimentação, vou pôr pessoas teóricas, vou colher informação e não vou cometer o mesmo erro duas vezes, vou evoluir. Terceiro, neste processo tu desenvolves ferramentas e tecnologia. E com as ferramentas e tecnologia tu aumentas a produtividade. Pessoal, e aí, vocês quando aumentam a produtividade, ninguém consegue competir com vocês. Pois. Porque aí é que se tem o sucesso, não é? E também se podia fazer isso na academia também. Pois. Aumentar a produtividade através de um sistema também de experienciação, que foi o que tu acabaste de dizer. Sim. Que foi a ciência portuguesa evoluiu em cima desta ligação Tentativa e erro. com a experimentação também. Muito Tentativa bem. e erro. Agora vamos, isto é a parte bonita, Isto é bonita. isto é a parte onde fizemos coisas incríveis. Sim. Mas é portanto, eu repito-me sempre um bocadinho e a minha mulher fica furiosa de dizer, já me disseste isso duas vezes. Mas Para nós quê? estamos disponíveis para ouvir. Não, só a dizer isto. Portanto, é indubitável que há enorme progresso tecnológico, que foi muito rápido e que foi causa de espanto em Portugal e fora de Portugal. Isso é indubitável. Toda essa indústria ficou rica, certo? Isso é certo. É indubitável que isto espalha pela Europa inteira, não há dúvida nenhuma. A natureza da ciência que está a ser feita é esta de baixo nível. O que não pode haver é confusão. É esta de rapidez. Baixo nível quer dizer... Não quer dizer que o resultado não seja... Mas esse é que é o ponto. É o resultado extraordinário, mas não é com génios matemáticos, nem com génios astronómicos. É isso mesmo. E multiplicar. É isso. Havia um amigo meu que dizia assim, então isso é tinkering. E eu dizia, ok, é uma maneira de dizer que é tinkering, que é fazer umas melhoriazinhas de bricolagem. Eu dizia, bem, mas por exemplo, fazer mapas melhores. Portugal vai alterar a maneira de fazer a cartografia. A cartografia náutica portuguesa do século XVI é a melhor. Exato. Porque durante um período é a melhor, porque é muito, muito boa. Porque era preciso mapas melhores, não é? É preciso ser um grande cientista para fazer mapas melhores. Não, aquilo é uma combinação entre saber de geografia, ter jeito para desenhar, estar bem informado, os fluxos de informação são muito bons de controlar, etc. Mas não é ciência, não é Newton. Estão a perceber o que eu quero dizer? Portanto... isto é que é preciso perceber a tipologia da ciência que está a ser feita e o facto de que pequenas melhorias tecnológicas tivessem uma consequência imperial tão grande foi o que é uma espécie de um fenómeno de ressoar que foi o que espantou todos os portugueses da altura e toda a gente na altura ficou, com coisas tão simples consegue-se fazer isto, não é? Exato. Mas agora vêm as más notícias. As pessoas perguntam todas, então mas porquê que isto acabou? Porquê que a gente depois chega ao século XVII e acabou? Porquê que no século XVII quem dá cartas são os ingleses, os holandeses, que chegam, digamos, 100 anos depois de nós, não é? Portanto, nós durante muito tempo
praticamente não temos concorrência entre nós e os espanhóis Por causa da vantagem tecnológica. por causa da vantagem tecnológica, porque arrancámos primeiro que todos os Processo, outros. toda a dinâmica, todo Nada, o sistema. E os outros não têm hipótese nenhuma, os outros o que fazem é espionagem. Não há direto. concorrência. A espionagem industrial. Exato. Portanto, enchem Lisboa de espiões, raptam os pilotos estavam com. Os pilotos Sério? portugueses, por exemplo, por causa o Drake. Drake é o grande navegador dos ingleses. Isso. 1577, Isso. o Drake sai de Londres, não é? E vai depois dar uma volta ao mundo, mas é 60 anos depois de Magalhães, mas dá uma grande volta ao mundo. Os ingleses contam aquilo. O que eles nunca contam é que o Drake, para fazer isto, foi até Cabo Verde, raptou um piloto português e é com o piloto português que faz tudo. É, o português chamado Nuno da Silva. Isso é incrível. Mas, quer dizer, não, aqui a gente fica todos contentes com o português, mas o ponto importante é o que é que isto mostra. Ninguém tem dúvida, nem o Drake, nem os ingleses, que o know-how está todo nos pilotos portugueses, não é? Exato. E, portanto, há imensos pilotos portugueses a trabalhar para outras potências, uns a bem, outros a mal. Este foi raptado. Mas depois deu-se bem com o Drake. Com o Francis Sim, Drake. se calhar também foi recompensado. Foi compensado e tal. E depois há muitos a trabalhar porque são pagos, não é? Lógico. Muitos foram para a Espanha há um fluxo enorme de portugueses, pilotos e cartógrafos que vão para a Espanha, ao serviço de Espanha, são muito bem E pagos. esta ligação entre Portugal e Espanha, ou seja, nós é que tínhamos a tecnologia, a Espanha também tem tecnologia, como é que é? A Espanha tem um delay, um bocadinho atrás em relação a nós. Eu acho que é, digamos, eu gosto muito dos meus amigos espanhóis, mas acho que aqui é claro que as coisas tecnologicamente mais interessantes estão a acontecer em Portugal. Mas o facto de eles estarem tão conectados a Portugal e tão perto... Sim, fez com que são eles tivessem são rivais, mas isto é tão poroso que é completamente impossível concorrência, não é? a concorrência. Ou seja, chega ali e paga mais um paga ali piloto, logo. o piloto E vai, há traz uma informação, mistura enorme. Durante não é? muito tempo havia uns historiadores que falavam na política do sigilo e que nós guardávamos tudo secreto. Mas é impossível. É completamente impossível. É. Completamente impossível. É. Então nós temos listas agora de pilotos e de cartógrafos, portanto, duas pessoas que têm grande know-how, portugueses a trabalhar para outros países, e são às dezenas e dezenas. Dezenas e dezenas. Mas o que é que isto mostra? Mas os portugueses continuam a ter o processo, continuam toda Eles aquela continuam dinâmica. durante bastante tempo, e os outros, só que os outros muito rapidamente vão conseguir, que é o que vai acontecer aos holandeses, não é? Os holandeses estão a querer chegar à Índia por mar, não conseguem, até que um dia apanham, recolhem os roteiros portugueses, que são os roadbooks, digamos assim, os roteiros portugueses, traduzem-nos para o holandês e 2 anos depois conseguem chegar à Índia. Ok. Enquanto não tiveram acesso à documentação, não conseguem. Mas depois aí o que é que fazem? A Holanda é uma potência económica esmagadora, muito melhor do que Portugal. Portanto, nos anos a seguir, monta frotas e frotas e frotas e começa a mandar. Mas o que vai acontecer é outra coisa. Ou seja, o que é que vai comprometer isto tudo? Isto pode ser importante para ti. Para o meu futuro. Vamos lá ver. O que vai acontecer é que este tipo de resolução técnica que se fez em Portugal e que deu este sucesso todo, Isso. foi possível fazer praticamente independente de sistemas de ensino. Não depende da escola. É aprendido, de maneiras informais, Isso. com aulas não sei quantos, porque é deste tipo. Yeah. Só que durante todo o século XVI e depois no XVII, a ciência tem uma evolução brutal. A tecnologia tem uma evolução brutal. E quando se entra no século XVII, as exigências da marinharia, da construção naval, etc., já são de outra ordem e passam a ficar intimamente relacionadas com a solidez dos sistemas de ensino. E o que é que a gente nota em Portugal? Que os sistemas de ensino são débeis. E Portugal deixa de conseguir acompanhar. Estou a perceber. Estou a perceber. Se nós virmos o que era a formação de um piloto holandês no princípio do século XVIII, final do século XVIII, e a de um piloto holandês, a de um piloto inglês e a de um piloto português, ficamos cheios de pena, porque a do piloto português é muito pior que a dos outros dois. Ou seja, deixa-me ver se eu percebo A gente então, não... o que queres dizer. Ou seja, O que eu quero dizer é a escola. Exatamente. A escola é Vamos crítica tentar aqui. pôr isto em uma coisa real. Por exemplo, eu sinto a mesma coisa. O método como nós executamos o nosso negócio aqui é tão particular e é tão pela experiência e é tão por esta interação entre a inteligência e a experiência que eu não consigo utilizar a infraestrutura escolar que está instalada. Eu Sei percebo. lá, tu vais tirar o curso de economia, meu, para aqui não serve para Não nada. serve para nada. Tu vais mas- tirar o curso de marketing, meu, para aqui não serve Não para serve nada. para nada. Tu queres tirar o curso, meu, para aqui não serve para nada. Ou seja, Mas isso vai acontecer assim, quando tu escalares? Ainda mais e mais não, e mais? eu estou-te a dizer É que provavelmente não vai ser assim depois, no Ok, futuro. e é isso, nós olhamos para isto e dizemos, pessoal, ok, isto funciona bem bem, isto ninguém consegue competir connosco, porque nós fazemos estas coisas desta maneira, temos a tecnologia e realmente temos uma vantagem operacional que, basicamente, é bater em meninos, não é? Um bocado como seria... Qual é o segredo da Prozis? É justamente Agora isso. que estamos aqui só O os segredo dois, das ninguém nos está a Prozis ouvir. é isso que tu É estás a operacional. dizer. É o processo. É o processo. É o processo. Ou seja, nós O processo é vamos... super eficaz. O processo é, através de pequenas resoluções de pequenos problemas, integrando tudo num sistema,
certo? E este sistema permite com que, vamos imaginar, vou tentar dizer assim, tu tens, por exemplo, uma empresa que imprime etiquetas, que tem que interagir comigo como, digamos, produtor de produtos. Eu vou lá e vou comprar as etiquetas. Então nós descobrimos que nós, se integrarmos a impressora de etiquetas dentro do nosso próprio sistema, conseguimos eliminar muito desperdício, como por exemplo faturações internas, como por exemplo interação comercial, conversas. Então descobrimos que nós só precisamos de ser 80%, imagina 100% é o melhor, nós precisamos estar no nível de 80% para ser altamente eficazes. Nós, como fizemos isto em 50 coisas diferentes, nós quando vamos ao produto final, simplesmente é imbatível, ninguém consegue competir. Se vendêssemos a metade do preço, ganhávamos dinheiro. É assim uma cena desse tipo. Ou seja, mas tem a ver com o processo. Mas tem essa problemática, que é a forma como tu fazes, que tu dizes que eu não consigo utilizar a infraestrutura, as outras empresas, imagina, estão organizadas de uma forma como, tens aqui um economista. Este economista, bem embora venha outro, eles sabem, falam a mesma língua. Ou seja, é o mesmo processo. Tu usas o conhecimento escolar para construir a tua empresa. Nós usamos o conhecimento experiencial para fazer esta empresa crescer muito rápido e ser imbatível. Agora, como é que eu vou fazer isto cada vez maior? Porque tu dependes muito de um conjunto pequeno de pessoas. Porque são elas que têm a experiência e têm que passar para os próximos, não é? Então, por isso é que nós temos pouca rotação, porque sabemos que essa é a nossa prioridade. Não é? Agora, nós temos a consciência de que no futuro isso poderá ser um problema. Que parece que foi o problema que os portugueses tiveram. E então eu tenho que arranjar uma forma de... Eu não sei se a solução, porque são tempos diferentes e a escola evoluiu muito. Não é replicável. Mas nós agora já estamos a ver, por exemplo, que o AI pode trazer soluções, que a robotização pode trazer soluções, que uma empresa poderá não ter que usar uma infraestrutura escolar para se operacionalizar. Não sei, vamos ter que ver. E lá está. Estás a ver outra vez na realidade? Estás a ver a experiência. Eu estou a perceber, e agora tem que se ir testando e vendo. Agora, mas a história dos portugueses e o seu historicamente o que nos acontece era de antes davam-se razões externas. Quer dizer, Portugal sai de cena por causa dos Filipes que dominaram, ou por causa da Inquisição, ou por causa de não sei quantos. Estas razões não são. Estas razões todas enfermam do mesmo problema. É não perceber bem que tipo de ciência estava a ser feita. Quando a gente percebe qual é o tipo de ciência, eu digo, não, nenhuma dessas é explicação. Desculpa, peço imensa desculpa. E depois quando a gente percebe, e percebe a história da ciência, o que nota é isto, mas é que no século XVII, navegar no mar já exige saber logaritmos, já exige não sei quantos, e a gente vê que os nossos já não estão a aprender. E não sabiam isso. E porquê que não aprenderam? Começaram a andar para trás. Porque nós temos um problema secular com a escola. O país tem um problema secular com a educação. E aqui foi possível... Sim, isto foi na altura de Marquês de Pombal... Não, isso é mais tarde do 18, mas aí é uma catástrofe, não é? Mas já vinha atrás. Mas já vem atrás. O problema é que já vem atrás. Explica-me o problema. Eu não sei. É o problema. Sim. O problema é este. A educação... nós não conseguimos... Ligo a tudo o que disse. Eu falei que toda a gente diz que a ciência em Portugal é muito boa naquele período, a tal anomalia, toda a gente diz muito bem. Mas não há ninguém... e muito menos um estrangeiro a dizer que as escolas portuguesas são muito boas. Não há ninguém a dizer que as universidades portuguesas são muito boas. Os portugueses, desde a Idade Média, que o habitual é irem estudar para universidades estrangeiras. Desde a Idade Média? Sim. A Idade Média, no século XVI foi um pico, já um bocadinho depois. Há os bolseiros, há bolseiros de Dom Manuel, há bolseiros de Dom João III. É muito habitual na história portuguesa pegar nos melhores e mandá-los estudar para fora. O que é que isto tem por detrás? Tem por detrás, quer dizer, tem coisas boas. Mas se nós tínhamos a vantagem tecnológica e o conhecimento, porquê é que não utilizamos isso para inserir dentro das escolas? Esta é que é a grande má notícia. É que todo aquele progresso foi possível fazer ao mesmo tempo que as escolas não eram grande coisa. Eu isso compreendo e aceito. Mas agora, a partir do século XVII, isto já não vai funcionar. Ou seja, a partir do século XVII... Esta técnica não funciona. Não. A partir do século XVII, toda a ciência e toda a tecnologia começa a ficar muito mais sofisticada e começa a exigir necessidade de conhecimentos, por exemplo, matemáticos muito mais avançados, de conhecimentos de astronomia muito mais sérios, começa a exigir este tipo de coisas. E o que é que nós notamos? Que o país começa a não conseguir responder. E este problema é até hoje. O problema de Portugal não tem propriamente um problema científico. Portugal tem um problema educativo. Como é que é possível ter uma boa ciência se o ensino não é top? Não há. Todos os países, é uma inspeção simples, todos os países que têm desempenho científico excelente, a gente olha para baixo e vê, grandes escolas. Tem um mundo de escolaridade de alta qualidade. Nós não o temos.
Portanto, nós vivemos sempre na esperança, quer dizer, que apareçam génios. Está a perceber? Sim, mas os génios provavelmente depois saem daqui, não é? Claro, mas só esperar... Como é que nós temos futebol muito bom? Nós temos futebol muito bom. Como é que temos futebol muito bom? Isso. Porquê? Porque o talento é detectado nos miúdos logo de pequeninos. Nós somos muito bons a descobrir. Mas é isso que faz toda a gente com os matemáticos e com os físicos. Só nós é que não fazemos. Todos os países. Quando vires um cientista ganha um prémio Nobel da Física, vai ver a carreira dele. Este miúdo foi especial desde pequenino. Não foi um miúdo que fez o 12º ano ali numa escola, na Maia, e que depois não sei quantos... Não é nada disto. Um rapaz ou uma rapariga que aos 18 anos só saibam a matemática que se aprende na escola, já morreu como matemático. Não tem a mínima hipótese. Não tem a mínima hipótese. Já está atrasado. Já está completamente atrasado. Agora, nós não temos os mecanismos... Portanto, andamos aqui numa história... Tens razão. Por exemplo, eu olho, por exemplo, para a escola nos Estados Unidos. Vou dar um pequenos exemplos. Tudo programas... Nos Estados Unidos tens, só na parte mais básica, tu tens a disciplina normal, tens a disciplina Honors e tens a disciplina AP. Que é, tu tens Advanced 3 Placement, níveis, consoante, claro. E isso é só o princípio, isso aqui é o Só básico. e depois tem clubes de matemática não sei quantos, Exatamente. e depois tem campeonatos não sei quantos, Isso. e depois tem advanced não sei quantos, e depois tem... E depois tudo. tens bolsas especiais, não sei o que, já Bolsas estou a especiais, ligar, ainda estás no... programas de talentos. Exatamente. Nós não temos nada. Yeah. Então, a nossa política científica... Nós nem exploramos a nossa própria capital humana. Claro. Portanto, porque é que, às vezes perguntam, mas porquê é que Portugal não tem grandes cientistas, porquê é que não tem prémios Nobel, nem vai ter? Eu digo assim, mas porquê é que haveríamos de ter? Nós não estamos a fazer nada para os ter. Nós estamos a fazer bons jogadores de futebol. Bons jogadores de futebol. E bons treinadores. E estamos a fazer bons jogadores de futebol e bons treinadores, porque aí está claro o que se tem que fazer. Eu digo assim, e faz. Eu digo às pessoas, como é que é fazer? Olhem para o futebol. Se nós replicássemos o que fazemos no futebol, nisto também fazemos. Isso no mundo empresarial também sinto a mesma coisa, que é o próprio sistema e regime não potencializa a capacidade, o dupletado da capacidade dos jovens. Claro. Ou seja, nós provavelmente poderíamos ter aqui excelentes empreendedores ao nível dos americanos, mas como não existe um sistema que de reconhecimento de mérito, pronto, mas agora aqui a gente percebe, agora a pessoa pergunta, pois, esse é que é o problema, porque é que isto não se faz? Somos todos iguais. Claro. Há uma parede ideológica que impede, mas isso é somos muito todos iguais, dizer. Somos todos pobres, somos todos iguais, somos todos burros, portanto, somos todos iguais. Mas isso é muito importante explicar às pessoas. Há uma parede ideológica que nos impede de ter bons cientistas. Exato. Mas essa parede já existia, historicamente? Não, o que existia historicamente era escolas de baixa qualidade, porque isto está composto com um segundo fenómeno, que é a educação nunca foi um valor social. Em Portugal, desde há séculos, nunca foi um valor social. Teve oscilações, houve oscilações. Nunca conseguimos convencer as pessoas de que a educação era importante. Que era absolutamente essencial. Nunca conseguimos convencer. Quer dizer, nas últimas, pelo menos 2 décadas... Tem havido grandes melhorias. Melhorou, não é? Tem havido grandes melhorias. Mas o problema Mas agora já vais dando desilusão, porque já tu estudas e depois não consegues traduzir aquilo em sucesso económico para a tua vida, e então dizes, as pessoas já começam a dizer, a educação não serve para nada. Percebes o que eu quero dizer? Percebo, absolutamente, claro. Mas será que agora não vai mudar também o paradigma com esta nova capacidade de tu aprenderes o que... Sim, agora estamos numa fase de transição, mas vemos o que é que, no que os estrangeiros fazem. É muito simples. A gente vê o percurso dos presidentes americanos. Todos eles passaram por grandes universidades. Lógico. Cá tivemos um primeiro-ministro que aldrabava os exames que tinha feito. Exato. E isto era absolutamente fatal em qualquer político americano. Fatal. Se uma pessoa tivesse feito uma falcatrua no seu processo educativo e não tivesse vindo de um sítio bom, se não vier de uma Ivy League ou de uma grande universidade, não tem hipótese na América. É muito difícil. O sistema chinês é igual. Não, o mérito começa na escola. Claro. Mas o que é que está aqui por detrás? Agora vamos dizer que esse sistema tem defeitos. Tem certamente todos defeitos, mas é perceber o que é que está por trás. Por trás está um respeito infinito pela educação que Portugal nunca teve. O respeito infinito pela educação. E pelo mérito também. E pelo mérito também. É? Porque mas de estudar, é coisa de estudar. Em Portugal faz-se gala, um aluno, quer dizer, nós vemos socialmente uma pessoa que foi muito mau aluno, faz gala de ter sido mau aluno. Ok, estou a perceber. Isto é uma coisa impensável em países europeus. Eu tive muitos países europeus, na Alemanha impensável em muitos países. Fazer gala, uma pessoa que foi mau aluno está calado sobre o facto
Mas cá não vai aos miúdos dizer eu também não ia às aulas, É pá, verdade, faz por acaso é uma gazeta. série da lógica. Eu por acaso faltei às aulas todas, estás a ver? Eu não era um aluno de ir muito às Mas aulas. também não havia muita coisa para aprender. Também. Eu Percebes o que eu quero dizer? Ou eu seja, percebo. também, o que é que estás a Mas, perceber? Quem é que quer nos está a dizer, ensinar? Mas, Percebes o que eu quero dizer? mas o que eu quero dizer, isso pode-se transformar num toda a demérito razão. sobre o processo Tens toda a educativo e razão. não pode ser. E na América não há nada disto. Nada Não. disto. E na América é muito importante a cena da universidade. Sim, não sei o que é mais. importantíssimo. Nós estamos central. num momento, atenção, estamos Central. a falar nisto. Momentos de grande transição. Isto é um momento de grande De transição. Nós não sabemos como é que vai ser daqui a 10 anos. Com Ninguém certeza. faz a mínima ideia. Mas só que isto são coisas muito profundas que não mudam por escala curta, por 2, 3 anos. Achas São que coisas- tem são inércia, coisas muito resistência? profundas. É uma coisa muito interessante, por exemplo, eu não tenho aqui os números, mas eu penso que estes números são conhecidos. É uma coisa surpreendente com os imigrantes portugueses, a imigração portuguesa na América. Exato. A imigração da Ásia, um asiático que vai para a América, pode ser um pescador vietnamita iletrado. Os filhos hão de ser médicos ou engenheiros, formados numa grande universidade. A imigração portuguesa vai para os Estados Unidos, vai um carpinteiro dos Açores. O filho ainda vai continuar a ser carpinteiro, só que já mais rico. O neto já vai ser carpinteiro, mas já vai ter uma empresa de carpintaria. Mas nenhum vai à universidade. Vai demorar 4 gerações a aparecer um na universidade. Isso é um facto. Isto é um facto. É estranhíssimo. Porque às vezes há um argumento, as pessoas são assim porque não têm condições. Eu digo, não é verdade. Porque quando vemos portugueses ao lado das melhores universidades do mundo, eles não as aproveitam. Ok. Vamos ver. Portanto, há um problema gravíssimo, Começa na cultura. na cultura e tem a ver com uma subvalorização da educação, do ato de saber. O ato de saber, a educando, é estrutural em muitas culturas. É estrutural nas culturas Que é o asiáticas. capital humano. Que é o capital humano. É estrutural nas culturas asiáticas. As pessoas têm muita educação, ideias muito erradas, mas é estrutural na América, nos Estados Unidos. É absolutamente central. A educação, it's everything. A educação que a pessoa tem, a escola onde anda, os professores que teve, o desempenho académico que teve. Isto é estrutural. E em outros países europeus é muito mais forte do que cá, não é? Mas cá temos uma tradição e que isto tem pouco valor, não é? Ok. Posso dar mais um ou dois exemplos? Claro. Então, exemplos catastróficos, só Mas para perceber a convém dinâmica. perceber quais são os problemas. Periodicamente fazem-se inquéritos a hábitos de leitura em Portugal. Isso. E sempre Portugal está no fim, mas é um outlier, mas completamente fora da média da Europa. Eu não sou o país europeu, um daqueles dos inquéritos normais, onde se lê menos, mas não é por pouco, é mesmo chocante, é mesmo muito, muito, muito. É um indicador. O que é interessante é o que surge a seguir. A seguir, há sempre um debate público sobre isto e o que as pessoas dizem é o Estado tem que intervir e fazer um programa de promoção da leitura. Atenção à lei do preço fixo, não sei o quê. Depois há uns mais chicos espertos que dizem o Estado tem que apoiar mais as editoras. Habitualmente tem uma editora, não é? Exato. A não ser Gonçalo. O que é que nunca aparece ninguém a dizer? As pessoas não leem em Portugal porque ler é um hábito que se adquire na escola. O que acontece é que a escola portuguesa não transmite o hábito de ler. Ponto final. O problema está na escola. Ler há hábitos. A escola tem várias funções. Uma é capacitar a pessoa, em maior ou menor medida, mas estatisticamente relevante, com certos hábitos. Um é o hábito de ler, porque sabe que tem imensas consequências depois. Uma cultura onde se lê mais tem enormes consequências depois. Repara, ler é importante dizer às pessoas, muitas vezes dizemos ler, e o pessoal pensa que é para ler romance e coisas assim. Ou seja, não tem. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente que eu fui uma pessoa não muito interessada na escola, mas sempre bom aluno. Bom aluno, mas mau aluno. Percebes o que eu quero dizer? Sem interesse, mas sempre tirava boas notas. Dava, pronto. Siga. Também, aquilo não era muito estimulante, tenho que admitir. E isso também é uma cena que eu acho que a internet resolve. E eu nasci com a internet. Claro. Fui o primeiro a ter a oportunidade de poder ir adquirir informação que eu queria. Mas um bom sistema de ensino terias tido um acompanhamento muito mais dirigido a ti. Porque obviamente tinhas outra coisa. Lógico. Mas repara, se eu tivesse disciplinas honors ou disciplinas AP, eu se calhar sentia motivado que eu posso ir para uma cadeira que os meus colegas não estão, eu posso mostrar ali que sou melhor, não sei, aquela motivação extra, não é? Se calhar eu poderia ter sido, ou pelo menos poderia tentar ser o intelectual. Mas vou passar à frente. Podias adiantar muito. Podia adiantar muito. Mas eu lembro-me que quando descobri a internet, eu passei seguramente 3 anos em que eu sentava-me às 9 da manhã e saí de lá à meia-noite a ler. Não era a jogar joguinhos, a ler. Era um mundo de informação. Foi o que aconteceu aos alunos. Eu dou aulas, a gente nota isto nos alunos. Os alunos há 20 ou 30 anos eram, se posso dizer aqui em público, eram parolos.
Não sabia nada do mundo, o aluno português. Ok. Não sabia nada do mundo, via o mundo por um tubinho. Ok. O que é que aconteceu agora? Eu não sei se eles sabem mais ou menos, etc. Mas não tem nada a ver. O aluno 2 tem uns horizontes. Por causa da internet. Não, por causa da internet, não é? Yeah. Quer dizer, eu dou uma aula e eles a seguir vão ver a mesma aula dada por um professor de Harvard. Exato. E depois no outro dia vem e Espetacular. comenta. Espetacular. E não é? eu reparo... Antes não sabiam, nem sabiam que era Harvard. Exatamente. Nem sabiam. Não sabiam mesmo. Não, mas- Eles achavam que estavam a entrar para uma universidade boa. Ok. Eles hoje sabem perfeitamente onde é que estão a entrar. E portanto eles estão sempre a calibrar. Depois vou ver se em Princeton a aula também é dada assim. Não é? Exato. Vamos descobrir. E fazem bem, não é? Eu recomendo-vos, olha, vocês vejam agora num sítio top, olha, ou então um cientista muito famoso, olha, um historiador muito famoso, olha, vejam esta conferência do tipo que é o melhor do mundo. Eu dei esta aula como pude dar, mas agora vocês vejam o Mas maior isto craque agora mundial. está acessível a toda a gente, Extraordinário. que é uma coisa incrível. Portanto, as oportunidades, eu sou muito otimista sobre isto. Não é? Não, eu também acho que isto Portanto, produz estavas uma a contar da revolução. internet contigo, eu noto com inúmeros, não tão coisa, mas uma transformação com esta possibilidade. Sim, e o que eu digo ao pessoal é desligar o TikTok, Desligar desligar os as redes tudo. sociais e vais ver vídeos do YouTube, passas lá o dia, tu vais ver como vais aprender cenas. Não é? Claro. Ou seja, não é entertainment, é aprendizagem. Aprendizagem. Eu ainda hoje, eu gasto metade do meu tempo a aprender, mas eu posso aprender em qualquer área. Ou seja, não Então, mas sou estás a- especialista. Então, mas estás a ver aquilo que eu estava a dizer? Sou conhecimento horizontal. Então, mas estás a ver, este foi o problema que eu estava a falar do final, da parte final dos descobrimentos portugueses. Espera, deixa-me ver se eu percebo. Estás a dizer que o problema foi eles não quererem colher informação Claro. externa ao seu sistema? Claro. Que é o que a escola deve fazer. Ou a internet. Ou a internet. Tu podes também Mas fazer. O que é que acontece? O que acontece é que eles, há uma técnica que dominaram e aprenderam E e ficaram agora ali. ficaram ali, deixam-se ali. Ok. E Nós não estamos a cometer esse. E qual é a única maneira disto não... Ou há, digamos, uma espécie de uma estimulação externa que faz isto afetar, ou então o que é que se espera? Que seja uma coisa que vem das próprias escolas. Não é? A escola levantar o nível. Exato. Porquê é que não aconteceu? Tu, pronto, dizes a escola, mas porquê é que as pessoas que estavam envolvidas no processo e nesta operação não começaram a notar que estavam a perder o edge e disseram, nós precisamos de algo mais, nós precisamos de buscar informação, nós precisamos de ter mais escolas. O que é que aconteceu? Eu tenho uma teoria, mas Ou provavelmente desorganização agora estou a dizer, política. enquanto a primeira parte da nossa conversa eu posso fundamentá-la tudo com Já documentos estudaste e isto tenho 30 anos a estudar isto. Tens tudo publicado. E tem tudo, os livros todos e os documentação primária. Agora entramos numa segunda parte que já é um bocadinho mais especulativa e que eu precisava mais de 30 anos, não sei se vou ter na minha vida, para Espero que tenhas. já sou um homem idoso, mas para estudar. Mas de qualquer maneira não tenho problema nenhum em especular. Ok. O que eu acho é que eles não se aperceberam. Isto é, eles não se aperceberam que estavam a desviar completamente dos outros. Estavam a perder, digamos, a batalha intelectual. Porquê? Porque Portugal começa a ter uma concorrência holandesa e inglesa, mas por exemplo, na Ásia foi sobretudo holandesa, Isso. de um país que é uma potência económica, que vem com muito mais barcos, muito mais, e os portugueses ficam convencidos pelos documentos que estão a ser batidos economicamente. E a razão é mais profunda do que economicamente. Eles estão a ser batidos porque os holandeses já têm cartas melhores. Já têm barcos melhores. Mas eles não têm essa noção? Eles acham que é por causa de são grandes e tal. A partir de certa altura depois começam a dizer. Mas há um período que acham simplesmente que estão a ser batidos. Eram 30 barcos, nós éramos 3. Eles conseguem... Ou seja, eles não tiveram a visão para perceber que quando estás parado vais perder a corrida. Eles não tiveram essa visão. do ponto de vista técnico. Eles não perceberam que o que lhes dava o edge era a evolução tecnológica? Perceberam ao princípio, mas Sim, não mas depois- mantiveram mas isto. depois parou? Mas depois parou. Ok. Porque E isso é este é o super problema importante. este. Nós temos que E saber este é uma o coisa. problema este. Isto é uma coisa muito importante para a nossa Então, audiência. a partir do século XVII, quer dizer, no mundo das empresas aqui a gente nota, e este edge é preciso mantê-lo sempre. Sempre. Se não tens hipótese, Sempre. tu paras, vais morrer. É o que acontece Ou seja, no século XVII. Então nós deveríamos ter, com os recursos que estávamos a adquirir e o facto de termos um edge tecnológico, nós devíamos dizer, ok, nós temos edge tecnológico agora, como é que nós vamos ter edge tecnológico daqui a 20 anos? E qual é a única resposta? Educação. Educação. Exato. Sistemas de ensino para isto muito bem afinados. Exato, E a gente olha e não os vê. Ok, faz sentido. Gente, olha, não os Por vê. exemplo, eu vejo muitos Estados Unidos a fazerem isso. O pessoal pensa que os Estados Unidos, agora no Twitter e tudo, toda a gente pensa que os Estados Unidos é tão um bando de totós. mas estes senhores, eles sabem bem que tudo roda em cima da tecnologia. E então, eles têm a tecnologia já preparada que nem a publicam no mundo para ter um edge quando falamos de aviões e tudo, não é? Ou seja, eles já têm uma próxima geração e eu não tenho dúvidas, quando ele apresenta uma próxima geração já têm outra guardada.
Isso pelo menos era o que eu faria. Pois. Da mesma forma que fazem os carros de Fórmula 1. Pois. Uma boa equipa Fórmula 1. Mostra um carro, Se mas está- já tem dois... Exato, se está à frente, eu só vou mostrar a tecnologia. bocadinho, Percebes o que eu quero dizer? percebo, Porque claro. eu sei que vai ser copiado rápido. Claro. Então, olha, toma aqui, mais um bocadinho. Olha, Claro. toma aqui. Eu estou sempre a trabalhar Claro. no futuro, não é? Claro. E os portugueses não tiveram essa noção. Agora, o primeiro período, e agora, portanto, temos aqui temos sempre boas e más Essa noção notícias. era preciso ter liderança, é preciso. Faltam Era- os líderes, o que é que faltou? Faltou, o que eu acho que faltou sempre, que foi esta consciência da absoluta centralidade da educação numa sociedade. Absoluta central. Porque se esta consciência fosse mais clara, de certeza alguém teria notado e dizer, mas isto não é compensado, se isto não é acompanhado educativamente, nós não temos hipótese a longo prazo, não é? Sobretudo porque as técnicas estão a mudar muito e nós temos de estar sempre, digamos, à frente a conseguir, não é? Isso, Embora depois há outros se passares fatores. isso não é? para uma empresa, o que é que te dirias? O mesmo raciocínio. Ou seja, uma empresa que desenvolve tecnologia, ou seja, processos... seja o que for. Aquilo que tu acabaste de dizer sobre ti próprio, que passas metade do teu tempo a estudar. Ok. Se os líderes não são assim, a empresa não tem hipótese. Exato, tem lógica. Não tem Por hipótese, isso a é que o empresa não nosso tem CEO está hipótese. na China. Estás a perceber? Não tem hipótese. Ele não está aqui, está na Claro. China. Estás a ver? Porque ele está a recolher toda a recolher. informação. Se a empresa não vive com isto inscrito no... Se a empresa pensa, eu tenho aqui um produto, isto funcionou, agora toca fazer análise de produto e vamos aqui Isso, a agora é vento só de popa. colher, Agora é só só colher. colher. Adeus. Desaparecem. E é o que acontece... Isto estamos a fazer uma conversa à mesa, não estou a fazer uma teoria histórica, lógico. seria ter trabalhado. Mas eu trato isto como disse, com o seu grau de especulativo, mas é muito mais persuasivo do que as explicações tradicionais que não explicam nada e são todas semi-ideológicas, não é? Não explicam nada. Foi por causa dos espanhóis. Não é verdade. Não é verdade. Foi por causa da Inquisição. O que é que a Inquisição tem a ver com fazer mapas ou fazer agulhas náuticas? Não tem nada a ver com isto. A coisa foi muito mais de fundo. Foi esta consciência de ter que resolver um problema tecnológico sempre, que é perdida, não é? A pessoa pensa que a coisa já está, os outros são, digamos, os newcomers, e portanto têm isto de uma maneira muito aguda e avançam, não é? Agora, o que acontece, e isto é muito interessante, estamos a dizer qual é o impacto disto na Europa e tal, e o que é que vai acontecer? O que acontece é que este primeiro período é tão espetacular, e a conexão com a tecnologia é tão espetacular, sentida em Portugal, que também é sentida fora de Portugal. E isto é uma coisa que vai entrar na Europa. O quê? A ideia de que a grandeza imperial está ligada à vantagem tecnológica. E é o que nós depois vamos dizer 100 anos o Bacon a dizer. E repara que o livro do Bacon tem logo aquele desenho... Um barco a sair, sair pelos Porquê pilares que tem de um Hércules. barco? E o Bacon diz... Tem um barco a sair os pilares de Hércules. Isto é, um barco a sair do Mediterrâneo e a ir para o oceano. Exato. Que foi o que os portugueses fizeram. Exatamente. E depois ele diz assim, seria uma desgraça, isto é frases do Bacon, eu estou a citar mais ou menos de cabeça, Isso. seria uma desgraça se neste tempo em que o globo geográfico foi revelado diante dos nossos olhos, não revelássemos também um novo globo mental, uma coisa deste género. O que é que a Europa vai fazer? Faz Bacon e fazem outros. Vão fazer um paralelo entre a expansão geográfica e o conhecimento geográfico ibérico daquele período e vão dizer, agora no século XVII a gente tem que fazer isto no mundo mental. Okay. Isto é que é o século dos génios, não é? De uma maneira simples. Diz. Mas, portanto, a influência de Bacon, digamos, sobre o que está a passar na Península Ibérica é claríssima, é claríssima. Agora, a influência não é... Como é que eu vou te explicar? Não é um resultado científico português deu um resultado científico inglês. Não. É um certo tipo de mentalidade. É um certo tipo de mentalidade e, sobretudo, esta ideia que é uma ideia muito, muito inovadora e que nós vemos-la escrita por Pedro Nunes em 1537. Pedro Nunes diz claramente, estas navegações só foi possível fazê-las porque nós tínhamos a melhor técnica. Okay. Em 537. Bacon só vai dizer isto em 1640, são 100 anos depois. Mas estás a falar na ideia de que a tecnologia... A tecnologia está na base do desenvolvimento económico. Essa não foi uma ideia que estava estabelecida. Esta ideia aparece na Península Ibérica, aparece em Portugal, nova é comentada. E depois foi utilizada até os dias de hoje. Esta ideia que está por detrás do tal anomalia. Eles estão todos fascinados. Nós somos os maiores. Porquê? Porque nós estamos a ver... Mas continua no mesmo momento. As pessoas não têm... As pessoas no século XVI não têm uma mente científica. O critério deles é a grandeza imperial. Agora eles veem que foi a ciência que permitiu aquilo. Está a perceber? Mas repara, olha para os dias de hoje, é assim, é só cenas de vamos aumentar o ordenado mínimo e vamos... Ou seja,
Isto já tem 500 anos, certo? E tipo, nós não conseguimos ter a consciência de que é na produção tecnológica e científica que tu produzes a qualidade de vida de uma população. Basta olhar para o mundo, que é onde se fazem aviões, onde se vive melhor, onde se fazem foguetões, onde se vive melhor. Ou seja, esta consciência ainda não existe, ainda não está dentro do português a ideia de que... Basta ver, por exemplo, as políticas científicas em Portugal, não existe. A consciência de que se há qualquer, digamos, que a riqueza, o progresso do país tem uma componente técnico-científica fortíssima. Tem a ver com o capital humano, a capacidade de fazer coisas, a capacidade de executar, a capacidade de aprender, não é? Sim. E nada muda. Acho que pelo menos está bastante perdido, não é? E este problema agora, por exemplo, na Europa, ainda há boas universidades na Europa, não é? A Europa tem dado um processo de grande reflexão sobre as suas universidades, digamos, desde que a União Europeia... Porque é que não há inovação? Porque é que não há inovação? É um problema muito grande. Tirando 2 ou 3 universidades, há 2 ou 3 universidades, temos Oxford, Cambridge, que estão ao nível das americanas, e mais uma ou duas. Okay. Mais uma ou duas. E depois, o que a Europa se dá conta é isto, porque é que metendo, não é Portugal, mas outros países, metendo rios de dinheiro nas universidades, não se consegue nem aproximar do desempenho científico americano. Isso. Pronto, então tem havido muita reflexão sobre isso. Também. E agora dos chineses. Tem havido muita reflexão sobre isso e tem havido várias melhorias. Está-se a tentar fazer algumas coisas. Basicamente tem a ver com o desenho das universidades na Europa. As universidades na Europa ficaram muito... Quer dizer, agora aqui entrávamos noutra conversa, que eu não tenho problema nenhum, porque é o problema que me preocupa mais. Agora, na prática, estou envolvido em muitas coisas que tens de alguma maneira corrigir isto, com relativamente pouco sucesso. Eu diria de maneira muito rápida. Muito rápida. As universidades europeias, e as portuguesas de uma maneira ainda mais grave, mas o problema é europeu, a correlação entre a posição hierárquica e a capacidade científica é quase zero. As pessoas podem ter posições distribuem-se hierarquicamente pela Universidade Europeia e isto não é sinal de qualidade científica ou académica. Inovação, mais capacidade uma vez, falta de de mérito. Sim. Esse é o problema. Isto é, as universidades europeias foram muito facilmente capturadas por especialistas em subir na instituição. Que é o que acontece na sociedade normal e na comunidade normal, que é, quando não tens uma estrutura do mérito, há gajos que vão ser especialistas em... de entrepar. Exatamente. Então o que é que acontece? E a política é igual. Claro. Mas o que é que acontece? O que acontece é que as universidades americanas são muito mais imunes a isto do que as portuguesas. Toda a mentalidade é diferente. E portanto, mas o que é que agora se tenta fazer? O que é que isto quer dizer? Por exemplo, numa universidade, o que é que acontece? O problema é de cor, o problema é de coração, o problema é de se acredita ou não no mérito. O problema profundo é esse. Mas depois há problemas organizativos, porque as pessoas nos países onde fazem bem não é que sejam moralmente melhor, é que têm processos de crivo disto. Mas estou dentro de um sistema que promove esse tipo de atividade. Que promove um mérito sério. Exatamente. Promove um mérito sério. Ou seja, mas tu tens uma sociedade que não valoriza o mérito e que não produz os processos e os sistemas para, digamos, estimular. Agora, qual é a consequência para muitas universidades europeias e para quase todas as universidades portuguesas? Não quer dizer todas, para não ser injusto, porque há sempre exceções. Sim. O que isto quer dizer é que no nível alto da decisão, numa universidade europeia, e certamente as universidades portuguesas, há imensa gente que não tem nenhuma experiência de ciência de alto nível. Exato. Nenhuma. Então em Portugal é dramático. A gente vê o nível alto da decisão, são as direções, os conselhos pedagógicos, os conselhos científicos, os diretores de departamento, os chefes de grupo. O nível alto, sim, mas a gente conta pelos dedos das mãos os que sabem daquilo. Tu nem tens nenhuma experiência. Eu se começasse aqui a ler o teu currículo ia demorar Não, mas eu não tenho hipótese nenhuma no sistema português. Mas eu não quero falar disso. Não tenho hipótese nenhuma no sistema português. Agora o que é que acontece? O que é que vai acontecer? O que acontece é que estas pessoas vão tomar decisões que estão totalmente desalinhadas com o mérito, com os fins, com a investigação. Porque também não foi isso que os trouxe ali. Yeah. E portanto, eu só quero fazer uma coisa que desculpa. Em Portugal este problema é particularmente grave, mas eu quero dar uma razão para desculpar, porque é preciso perceber que nós não somos maus. Concordo completamente. O que aconteceu foi isto. É preciso que nós temos uma situação histórica muito, muito diferente de todos os outros países da Europa. Okay. Em 1970, nós tínhamos 20 mil alunos no ensino universitário. Hoje em dia, 50 anos depois, nós temos 400 mil. O sistema aumentou 20 vezes. Num sistema que aumenta 20 vezes, era quase um milagre conseguirmos pôr as pessoas certas nos sítios certos. Principalmente quando nós consegues movimentar depois de elas estarem lá. Lá está, quando ficam ali para o resto da vida, não é?
a Exato. fazer terapia ocupacional a que chamam investigação. Isso é demais. Obrigado pela seriedade. Ou seja, Não, há muito, mas há gente boa e há exceções. Há sempre. Há sempre. Mas estás Isso é a muito falar- estás a importante. generalizar. Mas estou a falar geral. E o problema, como digo. mas isso são os resultados. Atenção. Exato, e o problema, como digo, e o problema, como digo, é um problema europeu. Portanto, a Europa está muito preocupada com isto. A Europa montou um sistema só. Isto agora já é muito interno, mas algumas das pessoas que vão ouvir isto sabem. Ok. Montou um sistema muito famoso das bolsas do European Research Council, que são as coisas mais prestigiosas da Europa. E todo o financiamento do European Research Council é para tentar resolver este problema, curto-circuitar. Por exemplo, são bolsas só de puro mérito. A única coisa que se avalia é a excelência académica e tem que ser mesmo, é brutal. Mas avalias o currículo da pessoa? Sim. O que ela fez, o que não que ela fez, o que ela fez, publicou, o que ela fez, o não sei impacto que teve. A pessoa concorre com um projeto, Isso. apresenta um Mas projeto. antes não era assim? Não. Então era como? Eu já digo. Não, já explico. Já digo porque é que era queimar dinheiro. Depois do que eu acabei de explicar, não é? Se eu tenho um processo... Ou seja, eram aquelas pessoas é que decidiam. Não, se o dinheiro vem top-down, se o dinheiro é dado por cima à instituição e depois a instituição o distribui, o dinheiro vai parar às mãos de pessoas que não sabem. Isso. E, portanto, é perdê-lo. É melhor queimar as notas. Então, o que é que a Europa fez? Mas não sou eu que digo. Isto é a Europa que diz. O European Research Council. O que é que eles disseram? Não, vamos fazer um sistema bottom-up. Ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir os talentosos e dar-lhes um monte de dinheiro para a mão. Acabou. Não só dar-lhes. Vamos protegê-los da instituição. Portanto, eu dou-te uma pipa de massa. Gosto da técnica. Gosto da técnica. Muito bem. A técnica é esta. Eu dou-te uma pipa de massa e, além disso, vou-te blindar. Ninguém te toca. E a blindagem é assim. Tu vais dar à tua instituição overheads muito generosos. É um shut-up money para a instituição. O teu dinheiro é móvel. Tu podes, se te chateiam, podes mudar para outra instituição. Gosto. E só reportas a Bruxelas, não reportas à tua instituição. E isto fez o sistema de financiamento científico de maior sucesso na história da Europa. E quando é que começou? Agora. Começou em 2004. Agora é só para ver o problema da Europa. Mas mesmo assim não resolveu o problema. Não, começou em 2004. Ontem. A Europa está... Eu gosto desse pensamento. É ontem. A Europa... 2004? Ontem. Não, na escala... Isto é um pensamento a longo prazo. Não, é o pensamento à escala do mundo universitário. Ou seja, nós estamos desde 2004 a tentar, a Europa toda, a tentar implantar... Mas estamos a conseguir ou não? Está a ser um sucesso na Europa. Um sucesso E incrível. quando é que se começa a ver o resultado? Prático. Quer dizer, está a ser um sucesso porque está-se a apanhar o talento. E o que é que se está a descobrir? Que o talento está todo metido no meio das instituições. Em situações Inesperadas. Não é? Exato. Havia um fulaninho, o tipo fulaninho é fora de série. E depois o de fora de série. E que habitualmente não estão no nível topo, como é óbvio, não é? Okay. E este é o problema, depois é o drama, não é? E pronto, e depois agora espera-se que as instituições respondam a isto e corrijam, etc. Agora é uma longa história de política universitária que eu não quero perder tempo. Exato, mas é só para dizer que são problemas muito importantes hoje em dia. É muito útil ouvir essa questão da problemática. E é bom saber que já tem aí uma solução interessante. Mas eu continuei a assistir ao declínio da Europa nos últimos 20 anos, mesmo assim. Ou seja, sim, a ciência demora muito tempo. Sim, está-se a afastar um bocadinho. Porque se calhar os outros estão a falar uma quantidade de recursos se calhar muito superior, com um sistema também de recolha e de descoberta de talentos se calhar superior, não é? Porque não é só aqueles que seguiram a carreira académica, é também descobri-los quando eles são pequenos. É todo o ecossistema. Bebés, pequenos, todo o ecossistema. Nós estamos a tentar... Mas tens esperança? Ou achas, por exemplo, neste mundo que está agora a acontecer? Eu continuo a achar que a Europa tem uma vitalidade única. Uma vitalidade única que vem, quer dizer, a Europa é uma coisa explosiva de criatividade. A gente anda a 50 metros e muda tudo. 50 quilómetros, muda a língua, muda a cozinha, muda a maneira de vestir, muda tudo, não é? Portanto, esta vitalidade a gente não encontra lá nenhum do mundo. Isto é uma riqueza... E, portanto, ou a Europa consegue voltar a explorar esta sua riqueza, que são as pessoas. São as pessoas. As pessoas. Mas cada vez há menos pessoas? Sim, cada vez há menos pessoas e há muitos fatores claríssimos contra isto tudo, não é? Isto supõe uma certa liberdade, supõe um desejo de querer fazer diferente, de querer fazer único. E não centralizado. E não centralizado, não normalizado, não consensualizado. Quer dizer, se a coisa temos todos pensado da mesma maneira, isto é o fim, não é? Isto é o fim, não é? E depois se temos pensado de maneiras, ideias malucas, ainda pior, não é? Exato. Portanto, aprendendo com os erros dos portugueses, se calhar começa pela educação, justamente como tu disseste. A educação. Agora é Portugal, agora já não é Europa. O problema é de Portugal, porque aqui há uma grande diferença entre Portugal e os outros países. Sim, o Reino Unido e tudo. É uma diferença enorme.
Portugal, o problema é central e educativo, ponto final. Não, quer dizer, eu sei que estou a simplificar, porque outras pessoas dizem, mas do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista não sei o quê. Eu percebo, portanto, não quero dar a ideia, não quero dar a ideia que mas tem uma certa lógica, porque repara, se os putos soubessem um bocado de literacia financeira, havia muita gente que nos ia enganar. Tudo mudava. Não é? Tudo. E já imaginaste alguma forma para mudar? Copiar alguém? Copiar o sistema? Bem, uma das razões tem que haver uma espécie de largar, mas não pode ser uma coisa traumática por razões várias, mas largar este controle do Estado sobre a educação de toda a gente. Não é? Acabar com o Ministério da Educação. Eu não digo acabar, que é um bocadinho radical, mas dar um pouco mais de liberdade, quer dizer, as pessoas têm que ter mais. E depois tem que haver níveis de exigência um bocadinho maiores, mas nós temos. É surpreendente, porque só para dar um exemplo, agora de pequena política portuguesa, que eu não sigo muito, devo dizer, mas vou dizer. O que é surpreendente é que a performance do Ministro da Educação em Portugal praticamente não tem consequências no destino final do governo ou do partido em causa. Isto é, ministros que foram excelentes, isto não se traduziu numa boa apreciação geral ou do governo ou do âmbito em que ele foi feito. E ministros que foram desastrosos, isto não foram penalizados. Okay. Quer dizer, ou seja, a educação é assim. A educação fica para ali. Está para ali encostada. É um problema, temos que aturar os putos. Está para ali encostado, não é? Nós já tivemos períodos de grande crescimento, não é? Em todos os índices do TIMSS, do PISA, há uns índices que mostram. E Portugal está uma trajetória absolutamente espantosa. Mas também vínhamos de baixo, não é? Era mais fácil. Também vínhamos de baixo. Depois é difícil passar aquela. Mas a recuperação foi extraordinária. Sem dúvida. Tem que se valorizar. E já vem de trás, como o Nuno diz. Já vem muito de trás. Sim, mas é que os anos do professor Nuno Crato foram de facto extraordinários. As pessoas foram de facto extraordinários. A recuperação. E depois o que aconteceu? Os últimos anos foram desastrosos. Não há outra maneira de dizer. Lamento imenso. As pessoas não quero fazer um julgamento sobre as pessoas, foram desastrosos. E o que é que fizeram? Tiraram-se aquelas medidas que toda a gente que sabe que funcionam, não é? Os exames nacionais ao fim de cada ciclo, não sei o quê, centrarem coisas por méritos, centrarem coisas simples e básicas, a matemática, a língua mãe, uma língua estrangeira. Não é preciso. Quer dizer, a tarefa é relativamente simples, tem que ser feita com muita seriedade, intensidade. Exato. Eu costumo dizer aos meus putos eu quero que vocês saibam português, inglês e matemática. O resto vocês vão aprender tudo sozinhos. Se ficarem com uma boa formação aí, aí depois o resto é a internet que resolve tudo. Eu não quero dar a sensação que estou a dizer que o problema seja sempre. O problema é muito complicado. Mas Portugal transporta este problema histórico, de uma história de má educação secular. E, portanto, não podemos esperar. Agora, era bom que, digamos, coletivamente olhássemos a ver, este é que é o problema. E se nós usássemos, ou seja, toda esta tecnologia nova, todo este sistema que existe, toda esta, não é? Ou seja, podia ser tão eficiente, podia ser tão rápido, podia ser tão... Mas o que eu quero dizer? Com a internet. Exemplos engraçados disto. Há uma coisa que são as Olimpíadas Mundiais de Matemática. São as Olimpíadas para os miúdos do liceu. É dificílimo. Aquilo é mesmo alto. Quando era puto participava e gostava. Mas nunca ganhei. Isso eram as nacionais. Eram as nacionais. E depois há as mundiais, que é estratosférico. Bem, e os miúdos. Então, os chineses ganham sempre. É sempre. Então, mas o que é que acontecia a Portugal? Portugal acontecia que estava sempre em último. E um dia chegou cá uma pessoa estrangeira, não sei quantos, e depois outros colegas portugueses e viram, mas porquê é que Portugal está sem último? E ele disse, mas porque os miúdos não são preparados. Todos os outros países preparam os miúdos. Lógico. O que é que aconteceu? Ninguém os treinava. Estou a contar rapidamente uma história que é mais complicada e mais divertida, mas por razões óbvias. E, portanto, um conjunto de colegas, este professor estrangeiro e mais uns conjuntos de colegas na Universidade de Coimbra e noutros sítios, começaram a dizer, vamos começar a treinar os miúdos talentosos. Fazemos Olimpíadas nacionais, apanhamos-os com talento. Depois pegamos os talentos, vamos treiná-los. O que é que aconteceu? Começou logo a ganhar medalhas de ouro. Exato. Portugal começou logo a ganhar medalhas de ouro. E as pessoas convencem-se com coisas. Os portugueses não têm jeito para a matemática. Eu não acredito que possa dizer uma coisa destas. Os portugueses que não têm boas aulas de matemática. Concordo. Não é? Portanto, acabou-se com esta coisa do jeito. Acabou-se com o jeito para isto, o jeito para aquilo. O jeito é uma consequência das aulas que se teve. Exato. Espera, até o 12º não é preciso jeito para nada. Claro. A culpa é do professor, caralho. Jeito. Estás a aprender coisas super mega básicas. Aquilo não é... não compreendes porque te ensinam direito. Não é? É um bocado a situação, não é?
E o próprio sistema, não é? Ou seja, depois é aquela cena de os putos não percebem aquela matemática básica e depois passam assim todos tremidos. E como a matemática cumulativa, não é? Como Essa pessoa cumulativa, se não pronto, percebes acabou. aquela cena, Acabou, não é? Acabou. É game over. E por isso é que a gente diz, a matemática é muito interessante. Porque é cumulativa, testa toda uma escola. Às vezes perguntam, como é que eu sei se uma escola é boa? Eu digo assim, é muito simples, vê se a matemática é bem dada. Exato. Porquê? Porque é cumulativa, portanto testa tu os anos todos. Tem que ser tudo estável. Tudo alinhadinho, não é? Claro. É uma boa, nunca tinha pensado nisso. Eu digo sempre, vê como é que a matemática é dada. Se a matemática for boa, então é porque a escola é toda boa. Por causa do seu caráter cumulativo. Que era de antes, por exemplo, o que o latim fazia. Fazia como? Porque tinha a mesma estrutura. O latim também é muito cumulativo. Ok. E portanto a pessoa tinha que aprender gramática, não sei quantos, depois tinha as línguas difíceis têm esta estrutura cumulativa. E portanto havia ensino de latim e a pessoa com isso não só tinha, digamos, raciocínio analítico, etc. Disciplina, atenção aos pormenores, não sei quantos, aquelas coisas todas que veio do isso, mas fica com um bom indicador da qualidade da escola, se a escola consegue manter as coisas cumulativas. Porque é muito fácil, eu posso dar um ano, este ano temos geografia, one shot, dou uma vez, já não dou ano a seguir. O que é que isto me diz? Bem, se aquele professor era bom ou mau, não é? Claro. Agora, se eu tenho que dar 8 anos seguidos de uma disciplina, ou 6 anos seguidos... Exato, e só aprendes o último ano, se souberes os outros todos. Isto tem mesmo que estar bem... Isso revela-te mesmo qual é a qualidade. Qual a qualidade e como é que a escola está a funcionar. É isso. Espetacular. Eu só gostava de dizer aqui fazer aqui só para o pessoal também saber quem é que é o Henrique Leitão, não é? Ou seja, como eu já tinha dito, tu já... Porque eles agora já sabem quem é. Mas agora acho que é importante falar um bocado sobre a tua história, porque estas coisas que tu dizem têm um peso diferente por causa de toda a tua experiência e do teu envolvimento, não é? Ou seja, uma coisa é ser eu a dizer, outra coisa é seres tu a dizer. Portanto, tu és pró-reitor da Universidade de Lisboa, não é? Diretor de imprensa da Universidade de Lisboa, inspetor da Biblioteca da Academia de Ciências de Lisboa. Inspetor quer dizer que é o diretor, o nome é horrível, mas eu sou o diretor, sou o responsável da Biblioteca da Academia de Ciências. Exato. Depois és sócio efetivo da Academia de Ciências de Lisboa, membro efetivo da Academia Internacional de Histoire de Ciências, membro de History of Science Society, membro da European Society for the History of the Science e membro emérito da Academia da Marinha. Ou seja, tudo isto, tu podias ter tido uma carreira internacional, absolutamente, não é? Porquê é que optaste por ficar em Portugal? Boa pergunta. Eu felizmente na minha área não me queixo, sou conhecido fora de Portugal e tenho as coisas todas. Assim, podias estar a decisão, não me arrependo de nada, foram sobretudo decisões, foram duas decisões. Uma foram decisões pessoais, de ordem pessoal, porque eu estava casado e tinha filhos pequeninos e a minha mulher é médica e os médicos é difícil mudarem de país, tenho que fazer não sei quantos. Isso. Não estou nada arrependido. Se voltasse atrás voltava a fazer o mesmo. Muito bem. E a segunda razão é porque para mim ficou claro que eu não queria só a carreira académica de fazer papers e escrever livros. Isso. Eu queria também montar estruturas no país. Eu queria também fazer coisas no país. E portanto eu disse, não, eu quero também, então quis fazer... Queres contribuir? Quis contribuir fazendo estruturas, isto é, dando aos que vêm a seguir... condições que eu não tive. Eu tenho antigos alunos que são fellows em Oxford, que andam nas melhores universidades do mundo, que entram agora uma aluna que passou-nos lá pelo nosso departamento, entrou agora em Princeton para fazer um doutoramento, com tudo pago. Portanto, estes alunos não só são brilhantes e são ótimos, o mérito é deles, mas a verdade é que já tiveram a possibilidade de ter um programa de mestrado, um programa de doutoramento, um departamento, que lhes permite fazer isto. Nós tínhamos a estrutura que fazer. Para mim foi muito importante também ter criado esta estrutura. E por isso eu quis ficar em Portugal, mas tenho imensos contactos fora, passo a vida a ir fora, não é? Exatamente. Passa a vida a ir fora. És autor de mais de 20 livros e contas com vários prémios, incluído o que se destaca, que é o Prémio Pessoa de 2014. Sim, portanto, em 2024 foi nomeada pelo Papa como membro do Comitê Pontifício de Ciências Históricas. Que é isto? No Vaticano há uma equipa de 30 historiadores, chama-se o Pontifício Comitato delle Scienze Storiche. São 30 historiadores que se reúnem, enfim, 2 vezes por ano, 2 vezes por ano, e que discutem aspectos históricos que vale a pena relembrar. Não somos consultores do Papa, isso é uma coisa mais ampla. Por exemplo, o ano passado tivemos uma reunião importante para discutirmos, 2025 são 1700 anos do Concílio de Niceia. O que é que vamos fazer com o Concílio de Niceia? O que é que podemos fazer? E, por exemplo, devia-se fazer as bibliotecas do Vaticano deviam fazer uma exposição, devia-se fazer uma coisa, vamos fazer um livro, vamos publicar. Este tipo de coisas, portanto, e este conjunto de 30 historiadores cobrem todas as áreas, são de todo o mundo. E vocês vão ao Vaticano? Sim, agora no Vaticano, vou lá em maio agora.
Cuidado. E cobrem todas as áreas e tem sempre um historiador de ciência e agora sou eu, não é? Portanto, temos mandatos de 5 anos, estava lá um historiador de ciência muito, muito famoso e agora tem a nomeação do Papa, o que parece mostrar que os Papas afinal não são infalíveis porque nomeou a mim, não é? Não estou a brincar, obviamente que não é, mas não é a nomeação do Papa, mas é coisa. Mas é muito interessante porque há pessoas de história económica, de história política, de história social, de história religiosa, como é óbvio, e um historiador de ciência, a gente conversa disto. Tu aqui tens este trabalho que já falámos da investigação da história da ciência, que é super interessante e acho que merece ser visitado. Já escreveste livros sobre isto? Populos ou só publicações científicas? Tenho 1 ou 2 livros assim mais de divulgação. Eu gostava, eu quero escrever mais. Eu tenho feito sobretudo coisas muito... Uma das coisas que eu fiz, só para explicar, eu quando comecei isto, fiquei absolutamente desolado com o panorama que vi, porque pensei assim, como é que é possível nós estarmos a falar destes assuntos de história do século XVI, científica do século XVI, se as obras do Pedro Nunes, o melhor de todos os cientistas portugueses de sempre no século XVI, nunca foram editadas numa edição moderna comentada. Ok. As obras do Francisco de Melo, que é o grande matemático antes do Pedro Nunes, nunca sequer foram publicadas e traduzidas. Okay. E as obras do Fernando Oliveira, sobretudo num livro chamado Ars Náutica, nunca foi... Então uma das coisas que eu fiz, eu editei-os todos. Portanto, os 3 principais nomes... O Pedro Nunes, com uma equipa e com outras pessoas, não fui sozinho, não é? Com outras pessoas, mas fui o coordenador, editámos todas as obras do Pedro Nunes, depois com um colega editei as obras do Francisco de Melo, um grande matemático, e depois agora numa edição, estes já saíram e agora vai sair em breve, o Ars Náutica, que é um livro muito importante de náutica, muito, muito importante, de um homem chamado Fernando Oliveira. Mas estes livros, como é que... Só para explicar, isto era tão estranho, para perceber como é que estávamos. Portanto, nós estamos a falar do ano 2000, mais ou menos, na altura do ano 2000. Ou seja, na altura do ano 2000, isto era tão estranho como nós andarmos a falar da história da literatura portuguesa e não termos uma boa edição de essa de Queiroz nem de Camilo Castelo Branco. E nós falávamos de ciência portuguesa do século XVI e não tínhamos as boas edições dos maiores. Eu dizia, mas onde é que está o Pedro Nunes editado? Não está. Mas onde é que está o Francisco de Melo? Não está. E onde é que está o Fernando Oliveira? Não está. Mas como é que as pessoas podem se andar a pronunciar sobre isto se nem os estudaram? Então... Boa parte do meu trabalho, que é muito técnico, é muito chato, é preciso ser uma pessoa muito esquisita para gostar daquilo, tem a ver com isso, com trabalhar com textos que são muito, muito, muito técnicos. Às vezes não estão em português, estão em latim, mas a gente trabalha com isto. Vocês como é que fazem? Sabes latim? Eu sei latim, não sou muito bom, mas sei latim. Mas muitas vezes trabalho com latinistas profissionais. Exato. Ainda existe? Existem em alguns. Portugal? Eu trabalhei com ótimos. Ótimos latinistas, portanto só tenho bem a dizer deles. Todos ótimos. Agora o problema é que isto são traduções técnicas muito complicadas. Portanto, mesmo um grande latinista tem dificuldade em depois aquilo precisa de ser trabalhado, revisto e não sei quantos. Eu estudei vários anos de latim. Estudei porque era um hobby. O latim, eu gosto de línguas. Latim, grego, alemão, holandês, etc. Portanto, eu tinha este hobby. E foi uma das razões também porque acabei a fazer História da Ciência, porque eu, durante o mestrado e o doutoramento, por hobby, ia estudando línguas antigas. E depois às tantas eu conseguia ler coisas em latim e com matemática avançada. E isto é uma combinação rara, não é? Exato. Mas, portanto, eu não sou um latinista profissional, trabalho com profissionais, mas depois sei o suficiente para discutir com eles e pormos as traduções como deve ser. Muito bem. Então, assim, não, só quer dizer... Porquê é que é importante falarmos destes assuntos? Tu fazes um paralelo com a tua carreira e com a Prozis e acho que pode fazer e muito bem. Mas porquê é que isto interessa às pessoas? Porquê é que isto deve interessar às pessoas todas? E eu aqui gostava de ir a um ponto que é subtil e não queria ser mal entendido, mas é este. Okay. Porque o interesse pela história do país é uma forma de afeição pelo próprio país. E se não há uma afeição pelo país... não há qualquer possibilidade de haver progresso. É uma pré-condição. Uma pré-condição para o progresso, o desenvolvimento, é gostar-se do país. Mas porquê é que dizes isso? Porque o progresso tem que ser tem que ter características coletivas de união? Não, porque o progresso lá no meio tem um desejo que é de fazer mais e melhor aquilo que eu tenho diante. Eu tenho uma coisa e eu digo, mas eu podia fazer isto melhor, eu consigo fazer isto melhor. Esta pulsão, este desejo, ou eu consigo dar uma vida melhor à minha família. Já estás a ver aquela cena, estás a dizer outra vez aquela cena da cultura. Sim. Que nós perdemos. Não, o que eu acho é que nos últimos anos, na história portuguesa, introduziu-se uma ideia cínica sobre a nossa história. E esta ideia tem um efeito altamente corrosivo, que é aos jovens, tira-lhes o amor pelo seu país.
Mas se uma pessoa não gosta do seu país, nunca o vai desenvolver. Mas qual é que é a ideia? A ideia de que só fizemos asneiras, só fizemos coisas más. A ideia de que só fizemos barbaridades, que só fizemos escravos e fizemos, e violência e fizemos, e explorámos e fizemos. Quer dizer, essas coisas todas fizemos. Nós e toda a gente. E nós e toda a gente. Mas se isso começa a tomar uma espécie de primeiro lugar... Está a acontecer no mundo ocidental, não é? Ou seja, essa cena, essa desvalorização de tudo do que fizemos para chegar aqui. Só que isso tem consequências terríveis, que é o que nós estamos a ver agora toda a Europa. A Europa porque o elan de desenvolver e de progresso desaparece. Se eu não gosto de quem sou e de onde venho, eu não vou desenvolver isto, não é? O que é que eu quero? Vou inventar uma história, vou viver para outro país, mudo, faço outra coisa, mas não vou... Tem lógica. Não é? Por isso, o que é que eu quero dizer? A história é a história, deve ser trabalhada académica e tal, etc. Mas do ponto de vista educativo, não é fazer fantasias, nem inventar glórias fictícias, não é isso. É contar uma história ou uma relação com o passado que transporte consigo um certo amor, uma certa afeição a próprio. Pode ter crítica, mas tem que ser feito com uma crítica, porque se destrói esta afeição ao próprio, quer dizer, não se pode ao mesmo tempo dizer que um miúdo vem de um país ou de uma tradição ocidental, portuguesa ocidental, que foi um grupo de bandidos que só fizeram horrores, e depois esperar que esse mesmo jovem queira melhorar o país em que vive. Não quero. Por exemplo, não quero. Compreendo. Muito bem. E é quase uma coisa de espírito, não é? Ou seja, parece, a falar nesse tema, quase que mexe assim no interior, ou seja, e nota-se isso, eu na minha carreira académica senti um bocado essa cena. Ou seja, eu não gostava nada de Portugal, sou sincero. E hoje olho de uma forma completamente diferente, também por causa da experiência, das pessoas que também vou falar, por isso é que eu achei super interessante estás aqui. Também para despertar esse interesse na audiência de primeiro nós uma vez conseguimos estar à frente. Sim. Mas a gente gosta do nosso país porque é o nosso. Exato. É como da família. Não, gostar do país é porque é o nosso. É o nosso. Exato. É só isto. Gostar do nosso país não quer dizer que somos os melhores do mundo. Como gostar da nossa família não dizer que é a melhor família do mundo. Quer dizer, não é dizer isto. Mas queres melhorá-la? Mas logo quero melhorá-la. É a minha, eu gosto. Foi de onde eu venho, foi o que me deu tudo. Quer eu queira, quer não queira, fiquei moldado por isto. Venho daqui. É verdade. Quer não quer, é português. É português, claro. Não é? Portanto, no decorrer deste ano, disponibilizaste na Academia Observador um curso intitulado A Ciência dos Descobrimentos. Sim, não é? Isto é super interessante. Isto está no Observador? Tá, eu não sei se está... Mas eu fiz. A Academia do Observador? É como? Tipo, que é Academia Observador. Portanto, o jornal Observador tinha, ainda não sei se tem, mas penso que tem, uma coisa chamada Academia, que são cursos que a pessoa inscreve-se e depois eles disponibilizam, mas é preciso estar inscrito, não está assim aberto para toda a gente, não é? Não sei se quer depois um dia porão na internet, não faço ideia, mas... Ok. Este curso é uma abordagem introdutória e muito breve ao assunto das atividades científicas. Isto que falámos aqui? Isto falámos aqui agora só com um bocadinho, aqui foi conversa mais estruturada. Quatro sessões. É uma abordagem completamente não técnica que permite que o curso seja acompanhado por pessoas com qualquer tipo de formação. Foi interessante porque tive dessas coisas, sabes? Tive muitos portugueses fora de Portugal a ver. Foi muito interessante, não é? Pessoas fora de Portugal. As pessoas às vezes quando vão para fora de Portugal, como sabes isto bem, não é? Dão-se conta, afinal Portugal tinha mais interesse do que eu pensava, não é? Exato. E tem. E a questão é... queria só fazer mais uma última pergunta que eu acho que é interessante na medida em que aponta para o futuro, que é tu, como é que vês Portugal nos próximos 20, 30 anos? Ou seja, tu tens muito esta experiência da história, interpretas o passado, olhas para o presente, tens experiência no presente e estás a preparar também coisas para o futuro, principalmente da academia. Portanto, de uma forma objetiva, não é? Eu sei que não é a melhor pergunta para terminar, mas pode ser, como é que vês o futuro? Bem, 20 anos. Uma coisa que eu acho que é evidente, quer dizer, eu agora vou dizer uma sucessão de trivialidades. Ok. Na esperança de que... Para ver o futuro é sempre trivial, não é? Uma coisa que parece evidente é o futuro de Portugal hoje, não é? Está intimamente ligado ao futuro da Europa, à história da Europa. É aquilo em que a Europa se tornar. E isso terá enorme ressonância no país. Portanto, Portugal nunca será uma grande exceção ao que a Europa estiver a fazer. E, portanto, devemos estar muito atentos ao que está a acontecer com a Europa e ficar preocupados com estas coisas. A perca de competitividade da Europa é altamente preocupante, porque traduzir-se-á também para Portugal. A perca, digamos, da qualidade científica, da inovação. A Europa está a perder
de maneira chocante Questão- o comboio da A inovação. Não é? questão demográfica. A questão demográfica é gravíssimo, gravíssimo, não é? Todas estas coisas nós sentimos-las no nosso país, não por nenhuma peculiaridade portuguesa, mas porque fazemos parte deste entorno, não é? Eu acho que é tudo igual, eu ando pela Europa. E É mais ou menos tudo- tudo. É. muito E, parecido portanto, agora. imaginar que estas coisas e a pequena política do país, que é sempre Faz um bocadinho, diferença, faz não é? diferença, quer dizer, alguma pequena faz, mas é micro diferença, Isso. nós ressoamos. Portanto, eu acho que nós devemos olhar para o que podemos estar a acontecer aqui. Eu sou ainda, mas talvez de uma maneira completamente irracional, um grande amante do Ocidente e da Europa. Acho que a história milenar desta zona do mundo não é tão extraordinária, onde nós estamos incluídos como mais uma voz, não é mais nada, somos só mais uma voz no meio disto tudo. Foi tão rica, tão variada nas artes, na cultura, na geografia e com todos os aspectos sombrios, também, mas com certeza, mas os aspectos sombrios são de certa maneira consequência de uma vitalidade mal dirigida, não é? Esta vitalidade é que era importante recuperar outra vez e perceber de onde é que ela veio e os valores que a constituíram e aquilo que animou os europeus noutras épocas, se pode ou não se pode ser outra vez reativado, não é? Não sei se pode ou não pode, porque os europeus estão, digamos, a atingir um nível de conforto que surpreendentemente, não aconteceu nos Estados Unidos e não, da mesma maneira, e não aconteceu agora na Ásia, não está a acontecer da mesma maneira, onde as pessoas estão a atingir um nível de conforto, mas não estão a ficar da mesma maneira, um nível de conforto que os tornou pouco implicados com a vida, digamos assim, pouco intervenientes na vida. E isto aponta para coisas mais profundas. Eu acho que há aqui, tem a ver com um olhar profundo sobre o que é toda a vida, o que é isto tudo, não é? E se não há um elan aqui por trás... Até a secularização da sociedade pode ter mudado a forma de olhar para o Sim, mundo. se a secularização tiver uma imagem de uma redução do horizonte da vida, sim. Sim. Quando a secularização, no fundo, reduz e o que as pessoas, o que querem da vida é, como dizem os espanhóis, olha, a vida é passar-lo bien. Isto é o fim, não é? Para uma pessoa para quem isto é o ideal na vida, esta pessoa nunca vai fazer uma grande empresa, esta pessoa nunca vai arriscar nada, esta pessoa nunca vai correr o risco de cometer erros. Tudo isto é preciso na vida. É preciso correr o risco de cometer erros. Ou seja, então deixa de haver progresso. Deixa de haver progresso. Deixa de haver progresso se não houver uma recuperação de um horizonte grande na vida. Portanto, se a secularização tiver esta forma, não sei se tem ou não, eu admito que algumas pessoas sim, outras não, mas se o efeito geral for da redução do horizonte da vida, aqui, quer dizer, uma dimensão transcendente da vida, que é uma coisa inevitável na história da Europa, é impossível contar uma história da Europa, completamente impossível, sem reconhecer que a dimensão transcendente da vida desempenhou um papel profundíssimo para os europeus. Não é possível. Eu acho que é para todas as pessoas. Óbvio. Ou até o próprio indivíduo, sem transcendência. Claro. Não é? Mas isto permitiu certas coisas, não é? Permitiu certas coisas, quer dizer, uma pessoa, se não há um horizonte maior, eu não sei, quer dizer, eu acho muito quer dizer, a quebra demográfica, o que falaste, é um caso típico de esclarecimento que as razões económicas não são o fator principal. Exato. Nós somos mais ricos do que nunca fomos e temos cada vez menos filhos, não é? A níveis dramáticos, não é? Quando as pessoas podiam claramente tê-los. Mas o que é que morreu? É como se não quiséssemos futuro. Não. Porque é que eu hei de trazer um filho a esta tragédia, não é? Para quê? Para quê? Yeah. Se não há uma resposta para isto, a Europa não tem hipótese. Porque a gente aqui vê no caso do filho, mas eu vou-me esforçar para isto, mas para quê? Então não vou esforçar, fico aqui, tenho os descontos da Segurança Social e vai andar. E depois, quando tiver farto, enfio uma bala na cabeça. Pronto. Ou seja, mais uma vez, achas que o ponto principal vai ser a cultura? Sim, Ou absolutamente. seja, tudo começa e acaba na cultura. Absolutamente. Uma coisa, sendo cultura uma coisa muito vaga, difícil de definir. Mas sim, difícil de absolutamente. definir, Absolutamente. transcendental, ou seja, Absolutamente, de tudo. As tuas Absolutamente. crenças mais básicas. Absolutamente determinam tudo. Mesmo a riqueza. Mesmo a riqueza, eu acho não é? Porque como não sou rico, só posso especular, mas é impossível ter um projeto a longo prazo que esteja alimentado apenas pelo desejo de ganhar dinheiro. Eu acho que é impossível. É completamente verdade. Não é? Pela minha experiência Tem ou que seja, ter é muito tempo e há muitas oportunidades de saltar. Claro. Percebes? Para fazeres uma coisa mesmo grande, não pode ser o dinheiro que te move. Claro, não pode ser. É um fator, mas não pode ser o único. Tem que ser tem que haver, o cenário tem que ser maior. Completamente. Claro. Eu acho que isso tem que haver uma recuperação de tudo isto. É muito diferente para muitas pessoas. Podes ver em todo o ponto da sociedade, não só de dinheiro, mas de ideias. Ou seja, o que é que nós queremos como sociedade? Nós queremos preservar o que é Portugal. Nós queremos. Se não houver realmente essa visão a longo prazo e essa crença, em que seja no que for, então não há nada. Não é?
quem não acredita em nada também não sabe para onde é que vai. Não, Pois, não estou a falar em termos religiosos, acreditar numa ideia de Não, sociedade, acreditar tudo. Não é? Pode ser, eu também estou de acordo, exatamente, pode ser tudo. Por exemplo, só o desejo de servir os outros, não é? Havia um desejo. O meu pai era militar, portanto, nas famílias militares, tradicionalmente, estava inscrito uma coisa que era o desejo de servir o país. Tipo a servir honra, o país. não é? Servir o país. O que os militares dizem que fazem é servem o país. Na minha casa isto era central, servir o país. Portanto, eu desde pequeno era educado em que não, há aqui uma coisa que é servir. Quer dizer, pode-se cometer todo o tipo de disparates com isto, mas tem uma grandeza, isto é inegável que tem uma grandeza, não é? Como horizonte de vida, não é? Isso. Muito bem, Henrique, foi um prazer muito grande Eu gosto de vir até aqui. poder aprender contigo e a nossa audiência também usufruir do teu conhecimento. E eu acho que ainda ficámos aqui com o teu conhecimento devia ser mais explorado, sinceramente, principalmente pela minha audiência. Eles de certeza que vão ficar super entusiasmados. Eu tenho que ver se ponho umas coisas na internet, no YouTube, assim, umas coisas. Mas o pessoal pega nessas conversas. O melhor é tu ires a podcasts. Eu acho que mais pessoas te deviam convidar, falar, porque eu acho que, pronto, a bagagem, não é? E a experiência que tens, eu acho que pode realmente melhorar muito a visão do que é ser Portugal, do que é, como é que devemos ir. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Mas tu percebes exatamente o que eu quero dizer. Não é? Portanto, e o pessoal também percebe. Portanto, muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui. O gosto foi tudo meu, hein? E tudo meu. Boa sorte também para ti. Espero que tenhamos mais uma oportunidade para falar. Muito obrigado. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera